Buenas, buenas, nação corintiana. Mais um bate-papo aqui na TV Central do Timão. Hoje estou aqui mais uma vez com meu amigo Daniel Kepler. E aí? Belezura? Tudo ótimo. De buenas. Tudo bem. Depois do que aconteceu ontem, para quem está assistindo a gravação, foi um dia depois do nosso grande jogo aí contra o Cruzeiro, vitória no jogo de ida pela Copa do Brasil, semifinal. Queria ter podido acompanhar melhor, mas a gente fica ali na redação, tendo que fazer o pós-jogo. Queria estar lá no Mineirão, né? Também não podia, né? Mas infelizmente não deu. Festa da Fiel Torcida, a Fiel que foi o jogador em campo, né, ontem, é verdade. Né? Mais uma vez, né? E a entrevista, lembrando que você que vai estar assistindo isso aqui vai ser um dia depois do segundo jogo, então esperamos que você esteja comemorando e assistindo isso daqui. Nós porque, também. mano, Amém. Nós também Estaremos. Porque vai ser muito bom passar para mais uma final. E hoje teremos a honra de receber aqui o Vitor, grande Vitão, do CDC, Coletivo Democracia Corintiana. Para quem não conhece, o CDC que representa muito sobre a questão política, né? O envolvimento político do Corinthians, não só na política do Corinthians, mas na política social como um todo. E hoje a gente vai bater um papo aqui, claro, sobre SAF, os projetos novos. A gente pode até entrar um pouquinho no assunto do estatuto, da reforma do estatuto. Queremos saber toda a opinião do CDC. Vitão, primeiro, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo da Central. Obrigado. É isso, vamos esperar que quando saia essa entrevista esteja comemorando. E a Memphis. Se a gente manter a postura do jogo de ontem, né? Tenho certeza que a gente vai estar na final aí. E porque, cara, quando eles querem jogar, parece que eles jogam, né? E com a Fiel ali, pô, acho que a aula de torcida ontem, a gente vendo ali o Mineirão lotado, acho que antes do jogo, o torcedor do Cruzeiro cantando alto, mas durante o jogo só deu nós. Não, só, 3 mil pessoas, né? 3.500 corintianos, né? Uhum. Contra 56 mil, acho, cruzeirenses. 50 mil, pelo menos. Pelo menos 50 mil. Cara, a gente conseguiu calar os caras. E é muito disso que a gente vai falar hoje. Vai falar muito da força da torcida, da importância da torcida, que a gente sabe que é um dos pontos centrais do Coringão. E principalmente esse torcedor que vai fora vai em jogos fora, né? É isso aí. Não que o torcedor do Corinthians, sempre vale frisar, não existe mais corintiano e menos corintiano, né? Mas esse torcedor que respira mesmo o Corinthians e talvez ele queira, talvez não, mas na maioria das vezes ele queira estar ingressado ali dentro da vida social do clube e não pode, né? Isso é um dos debates que a gente pode levar também. É um ponto importantíssimo também. Que nem você falou, acho que não tem quem é mais corintiano que o outro. A nossa ideia, nosso projeto é conseguir contemplar todos os corintianos, seja torcedor organizado, torcedor comum, que mora em São Paulo, que mora fora. Então, a ideia de um projeto popular é que ele consiga contemplar todas as características em todas as camadas populares. A gente sabe que o CDC, sim, tem um lado político muito forte, mas a nossa ideia aqui é que não seja uma agenda política exclusivamente. É óbvio, a política faz parte de tudo, a gente não pode negar isso. Só que o mais importante é fazer um projeto que o torcedor corintiano consiga entender, ver sentido e entender que aquilo é o melhor para ele. E quem vai decidir isso não vai ser o CDC, não vai ser o Vitor, não vai ser o Daniel, vai ser a torcida do Corinthians. Então a ideia é ter oportunidade. Então por isso, obrigado por estar aqui, para poder falar e ver o que a torcida acha, ver a opinião dela, que é o mais importante de tudo. Ô, Vitor, só pra gente ingressar mesmo no assunto, né? Eu falei aqui o Coletivo Democracia Corintiana, eu queria que você falasse uma introdução do que é o Coletivo Democracia Corintiana, se não me falha a memória, 2016, né? Sim. Onde surge todo o movimento, até por conta da questão política do país. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que o CDC representa, como surgiu o CDC, né? Para depois a gente falar também dessas questões políticas do Corinthians. O CDC, como diversos outros coletivos do Corinthians, ele busca apresentar uma visão de mundo, a leitura de Corinthians dele, e conseguir contemplar não só questões políticas, mas questões sociais também. Então, o coletivo, ele tem um time de futebol, por exemplo, ele faz diversas ações sociais, ele tem uma bateria também. Dona Elisa? Exatamente. Então, a ideia é o coletivo ser um espaço que consiga entender o momento do Corinthians e fazer uma análise crítica, e é fundamental esse tipo de coisa. E a gente entende que não tem que ser só os coletivos que fazem isso. Acho que toda a torcida corintiana tem que ser extremamente crítica, tem que entender bem o momento atual, porque só entendendo a gente consegue fazer o diagnóstico correto e propor alternativas que façam sentido. Sim, muito bom, mano. E o CDC nessa visão ampla de Corinthians, assim... como que vocês estão enxergando essa questão hoje toda hora a gente está estampado em páginas policiais,
né? Antes de a gente falar da solução, eu queria falar um pouquinho do problema. Como que o CDC, qual que é a visão, o posicionamento do CDC quanto a isso, cara? É fundamental falar sobre isso, mas queria a oportunidade também de falar um pouquinho sobre qual que é a ideia do projeto e dizer quem está por trás do projeto também, que é um ponto importante. O Coletivo Democracia Corintiana tem um grupo de trabalho, chamado Grupo de Trabalho Corinthians, e esse grupo de trabalho que está conduzindo esse projeto. Então, a nossa ideia é trazer o máximo de pessoas para participar. É um projeto que nasceu nesse grupo de trabalho, mas que não quer se limitar só ao grupo de trabalho. Estamos conversando com torcedores comuns, torcedores organizados, conversando com especialistas, por exemplo, a gente conversou com o José Cobori, foi uma conversa muito rica, acho que um aprendizado muito, muito grande. E um ponto muito importante é que muitas pessoas consigam pensar o Corinthians. O máximo de pessoas qualificadas e bem intencionadas pensando o Corinthians, a gente vai trazer um resultado muito bom para o Corinthians. Então, é um projeto que nasce ali, mas a ideia de estar aqui justamente é conseguir convidar mais pessoas para participar, para criticar, opinar sobre o nosso projeto. Então, é algo que nasce dentro do CDC, mas a gente não quer que fique restrito ao CDC, que seja um projeto realmente da torcida corintiana. E você falou do CDC, do coletivo, vale também lembrar que o CDC é um coletivo e não é uma torcida organizada, né? Porque muita gente já me parou, eu também já faço parte do movimento, e muita gente já me parou de falar, pô, mano, mas vocês têm um movimento organizado, uma torcida organizada. Não é uma torcida organizada, é um coletivo que se reúne para esses debates políticos. Exatamente. Né? Até aproveitando sobre isso, né? Eu vou me apresentar um pouquinho. E acho que mais de falar de mim, falar como o Corinthians entra na minha vida, que acho que é o mais importante em relação ao projeto. Claro. Você falou sobre torcida organizada, eu sou associado dos Gaviões desde 2018. E é o seguinte, desde pequeno, corintiano roxo, a primeira lembrança de Corinthians que eu tenho é meu pai me jogando pro alto, assim, que era a final da Copa do Brasil contra o Brasiliense, então eu lembro vagamente isso daí. E a primeira lembrança clara, assim, na minha memória, é a final de 2002 contra o Santos. Não é uma memória tão boa, mas acho que desde cedo eu tava aprendendo que não são só alegrias, né? E infelizmente, ultimamente, tende sendo resultados mais negativos do que positivos, mas faz parte. Não deveria fazer, porque a gente é uma potência, mas faz parte. Eu fui aprendendo ali. Aí eu fui no estádio a primeira vez, eu lembro até hoje, um jogo que foi muito da hora contra o São Bento, lá no Pacaembu, aquela época que tinha o torcedor família no Paulistão ainda. Bons tempos, era muito da hora isso daí. Foi um jogo que, o Ricardinho fez gol de falta, o Tevez fez gol pra caramba esse dia. Então a gente goleou, foi uma experiência da hora demais. E ali, com certeza, eu já era bastante corintiano. Tinha acabado de passar 2005, que tinha sido um ano, incrível, assim, do ponto de vista esportivo, né? A gente sabe de todas as complicações que teve, mas naquela época você nem parou pra pensar tanto nisso. Mas acho que onde eu fiquei realmente bem mais fanatizado foi depois do trauma de 2007. Foi terrível, assim, eu lembro ter visto o jogo, depois ter ido jogar bola num campinho que tinha na frente de casa e, do nada eu parei e comecei a chorar, assim. E foi triste pra caramba, mas 2008 foi um ano que... na Série B, assim, mas que eu senti muito mais próximo do Corinthians, tá ligado? Que eu comecei a acompanhar... redenção, né? Exato. Mano, ver todos os jogos ali e ver que faz parte de alguns momentos ruins da história. A gente não quer que aconteça, mas às vezes vai acontecer. E, a torcida trazendo o time de volta. Eu lembro ali, acho que foi contra o Ceará, o jogo da volta ali. O jogo que o Corinthians consegue o acesso, exatamente, né? O Felipe indo pra torcida. Eu lembro de estar ali, foi mó da hora. E é muito legal ter essa jornada inteira, né? Passar aquele sofrimento terrível ali em 2007, a redenção em 2008. Aí, 2009, Copa do Brasil, Ronaldo e tudo mais. Aí, depois que veio a Arena, me afastei um pouquinho, porque era ensino médio e tal. Mas 2012 é um ano que eu lembro com muita clareza. Acho que todo torcedor lembra claramente de 2012. E, mano, foi um ano histórico, assim. Pra mim foi um ano muito puxado, porque era terceiro ano do ensino médio. Eu tava fazendo ensino médio, tava fazendo ensino técnico, cursinho, que eu tinha ganhado uma bolsa no Etapa ali, estudando pra caramba na faculdade. Eu lembro um dia eu tava voltando do Etapa e passando ali na estação, perto das clínicas, eu vendo toda aquela movimentação, correndo pra ir pra casa. Foi um ano maravilhoso, assim. E, o Corinthians teve em vários momentos, aí deu certo, graças a Deus, consegui passar na faculdade, que eu queria, tudo mais. Na Arena eu me distanciei um pouquinho, mas em 2017 eu comecei a frequentar pra caramba, assim. E mano, eu comecei a ver os Gaviões, sempre admirei pra caramba, e nessa época tinha bastante a questão do protesto contra a CBF, contra o roubo da merenda, do Capês. Eu falei, esses caras são da hora demais. Aquela manifestação no Anhangabaú. Teve isso aí? Eu tava nessa manifestação. Mano, foi muito da hora isso daí. E, eu falei, os caras, além de fazer uma puta festa na arquibancada, pode falar para Pode, vai à vontade. Uma puta festa na arquibancada. Você pode. Uma puta festa na arquibancada, os caras ainda, reivindicam e tudo mais, falam, é junto com eles que eu quero estar.
Aí, em 2017, acompanhei todos os jogos. Ainda não era torcedor organizado, eu tentava arranjar ingresso. Naquela época, vendia na Poderoso Timão ainda, eu conseguia lá, comprava meia. Putz, caramba, hein? Era mó Agora da você hora. puxou um resgate aqui brabo, velho. Comprar ingresso na Poderoso. Eu Sim. cheguei a comprar ingresso na Roxos e Doentes. Caralho, você... Que era a mesma franquia, né? Só Nossa, vendia outros você times desenterrou também. E foi mó da hora, consegui acompanhar praticamente todos os jogos em casa do primeiro turno. Aí nesse ano tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, consegui uma bolsa lá na faculdade. Aí quando eu voltei eu falei, mano, certeza, quando eu voltar eu quero me associar aos Gaviões, foi isso que eu fiz. E comecei a viver o dia a dia de torcida, ver coisas que eu concordo, algumas coisas que eu penso um pouco diferente, acho que faz parte de todo lugar que a gente tá. E comecei a ver, tipo, no CDC, até mesmo no NECO, que é o Núcleo de Estudo do Corinthians, uma oportunidade de conhecer mais do Corinthians e tudo mais. E, mano, foi muito da hora. E agora, com toda essa questão que tá tendo de discussões, o momento é terrível, né? Acho que ninguém tá satisfeito da forma que tá. Acho que a gente tem que pensar alternativas e vamos fazer alguma coisa. Então, como um torcedor, como participante do CDC, a gente se reuniu ali dentro do grupo de trabalho com o objetivo de pensar alternativas pro Corinthians. E, pô, já tinha uma alternativa bem estruturada aí que os caras estavam fazendo dessa Fiel. Por mais que o CDC tenha visões políticas e tudo mais, acho que é super importante que a gente entenda alternativas que querem o bem do Corinthians. E a gente viu a Safiel como uma alternativa estruturada, buscando o bem do Corinthians. A gente se propôs a estudar ponto a ponto, para ver os pontos que a gente concorda, que faz super sentido, e coisas que a gente entende que pode ser melhorado, como todo projeto. Acho que nenhum projeto é a prova de falhas. Então tem muita coisa boa lá que dá sim para ser aproveitado, mas a gente entende algumas coisas que podem ser ajustadas para parecer um pouco mais com a torcida corintiana. Porque muitas vezes um projeto que faz muito sentido para o mercado, não necessariamente vai fazer tanto sentido, não é tudo que vai fazer sentido dentro da torcida do Corinthians. Então a gente começou a estudar, o primeiro passo foi esse, estudar a fundo tanto o projeto, tanto referências. Olhar o Bayern de Munique, olhar o Green Bay Packers. Então foi mais ou menos assim que começou toda a história, fazendo um apanhado bem rápido assim para mostrar como que a gente chegou até isso. Pode crer. Bom, eu falei pra caramba também, já perguntei coisa pra caramba, chamei ele no jogo, mano. O melhor jornalista que a gente tem aqui, mano. Fala aí, Dani. Solta a voz. A gente vem conversando já desde... Da quadra dos Gaviões, Da quadra dos Gaviões, né? Quando a Safiel, ela foi lá apresentar o projeto dela. E tive conhecimento aí de que o CDC estava estudando o projeto e apresentando, elaborando alternativas. Isso aí. Né? E eu pensei em começar a conversar sobre o projeto com algo que me veio à cabeça que eu achei interessante. Uma reflexão que foi interessante. O CDC ele tem essa veia política, né? Conforme você colocou, Thiago, de ser muito atuante, de ter bandeiras, de ter valores, né? E na amplitude também, né? Não só do Corinthians, né? Sim, no modo geral, profundamente ideológico, né? Uhum. E o senso comum me faria pensar que a CDC seria o último grupo que aceitaria discutir a ideia, o simples conceito de o Corinthians se transformar em SAF. Achei interessante esse suposto contraponto. Suposto porque ele não existe, já que o projeto existe, né? Então, houve uma compreensão em algum momento no CDC de que a SAF talvez fosse um caminho. Queria entender como que vocês chegaram nessa conclusão e se houve algum tipo de debate ideológico no sentido de, isso aqui vai ter que ser debatido por mais que talvez a gente não concorde. Eu queria entender como que se deu isso dentro do grupo. Pô, excelente pergunta. Isso dá a oportunidade de explicar como que chegou a essa conclusão e qual que foi a ideia ali. A gente ser propositivo. A gente tá num momento que a gente não pode ser só crítico. Em primeiro lugar, para você ser crítico, você precisa entender muito bem alguma coisa. Você não pode chegar e começar a criticar algo sem entender. Então, desde o primeiro momento ali, a gente se propôs a entender a fundo e a partir disso a gente apontar pontos, caminhos. E a gente tem um lema lá no grupo que é, se a gente vai criticar alguma coisa, primeiro ter entendido, que foi o ponto que eu já falei, mas ter alguma coisa melhor para colocar no lugar. Porque a crítica pela crítica não faz sentido pra gente. Então, o que a gente buscou fazer lá? Em primeiro lugar, a gente se reuniu, entendeu qual que é o momento do Corinthians, e a gente entende que nós temos valores, é natural que o CDC tenha um pensamento, que siga um caminho, mas é um momento que pede que a gente seja pragmático também. E aí a política é isso, é você equilibrar o que você acredita, os seus valores, mas com algo que possa ser real, ser concreto. A gente tem uma frase que a gente leva muito a sério lá, que em relação a esse momento do Corinthians, a gente tem uma dívida absurda, então o estoque foi construído aí de dívida que chegou a 2,7 bilhões, e a gente entende que é importante, sim, ter uma captação inicial para ajudar a reestruturar essa dívida. Porque por mais que seja possível, sim, dentro de um modelo associativo,
você conseguir se estruturar, e tem exemplos bons disso, como o caso do Flamengo, foi em um outro contexto que isso aconteceu. Então, em primeiro lugar, a gente entende que é importante a gente não olhar só para a ideologia e ser mais pragmático. É importante também a gente reconhecer que o modelo associativo em si não é o problema, e sim a estrutura do Corinthians, como está desenhada, e as pessoas que se apropriaram ao longo da história que gerou esse problema. E diante disso, o que a gente pode fazer para melhorar? Se a gente chegasse só com amarras ideológicas e começasse a criticar SAF jamais, não vamos mercantilizar a nossa paixão, esse não seria o caminho, porque como que a gente estaria contribuindo no debate? Creio que a contribuição seria muito melhor se a gente conseguisse entender a fundo, que foi o que a gente fez, buscar referências internacionais e tentar ver o que tem de positivo e o que a gente pode trazer da identidade corintiana. E não como se fosse uma coisa só lúdica, só... Pô, a gente viu o jogo ontem. Não é a identidade corintiana como se fosse algo que não é concreto. Ontem foi concreto pra caramba. E quando o Corinthians não foi rebaixado, foi muito concreto também. E quando a gente construiu o nosso estádio com as nossas próprias mãos, foi muito concreto. Então a nossa torcida é a nossa identidade. Então tem até um parágrafo que a gente fala, né, um capítulo que a gente fala que a identidade, até mesmo no mercado, ela é uma coisa extremamente valiosa. Então se a gente faz um projeto que arrecada um valor que a gente entende que é importante, só que ele acaba com essa identidade, ou pelo menos diminui a força dessa identidade, o Corinthians perde força. Pegar um exemplo. Imagina se a Apple deixa de ser inovadora, deixa de apostar no design. O que seria a Apple hoje? Se a Volvo, que é uma das principais marcas que tem, que apela muito pela segurança, deixasse de falar de segurança para focar em margem, focar em resultado financeiro só. Se a Nike abrisse mão do lema dela, Just Do It, de ter referência. Então, o que a gente entende? Que é o momento de a gente unir forças, de a gente conversar com as pessoas, com todas as camadas, seja camadas populares, camadas da classe média, mercado financeiro, é o momento de todos se unirem em bem do Corinthians. E é isso que a gente está propondo fazer aqui. E é óbvio que é um esforço daí, porque política é discussão, é cada um colocar um ponto, tem pessoas que vão pensar diferentes, vão ter pessoas com pensamentos um pouco mais tradicionais, e a gente conciliar isso. E acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal nesse ponto, internamente, e agora é hora de ver o que a torcida acha sobre isso, o que ela acha que faz sentido ou não, porque o projeto só vai fazer sentido se a torcida vê sentido no projeto. Exato. Ô Vitor, e pegando até um gancho do que você falou, eu costumo dizer, né, que eu sou corintiano, eu sou corintianista, né? É isso aí. Porque eu sou adepto da história do Corinthians. O Corinthians, ele é tudo que eu acredito como ideal de vida. Uhum. O Corinthians é real, a minha religião, é o que eu acredito como tudo na minha vida por conta da história do Corinthians. O futebol, pra mim, é o lazer. Uhum. É a parte que a gente gosta de sofrer, de vibrar, de comemorar, de cantar junto, né? Que é onde a gente mostra o que a gente trabalha historicamente na arquibancada, né? Isso aí. E pegando todo esse gancho da torcida, esse momento de união mesmo, isso tá dentro desde o primeiro estatuto do Corinthians lá do Miguel Battaglia, né? Tipo, que a torcida vai fazer o time. E hoje vocês entendem esse momento de união como a solução mesmo? Porque assim, o que eu tô vendo é que a história, nesse giro que a história dá, chegou o ponto que o torcedor tá chegando no limite de falar, mano, a gente vai ter que tomar conta de tudo de novo, né? Seja pela SAF, seja pelo modo que for, né, mano? Vocês estão enxergando isso também? Boa. Para além disso, vou até complementar, como vocês encaram o desafio de transformar essa necessidade de união em algo concreto? Porque o que a gente percebe hoje, principalmente no meio digitais, mas não apenas, na vida, no convívio comum também, né? Sim. A torcida ela tá muito polarizada, fruto do desespero, obviamente, porque o torcedor ele quer soluções, ele não pode esperar mais, ele não quer esperar mais. Nisso, ele elege salvadores a todo momento. Isso vem acontecendo já há alguns anos no Corinthians. Ninguém quer ceder. Ninguém aceita ceder nos seus pontos, nas suas convicções. E isso tem fragmentado a torcida. Então, por mais que a torcida diga... A torcida, ao mesmo tempo, diz que a união é necessária, mas muitas vezes não cede para poder participar dessa união. Como encarar esse desafio? Perfeito. Acho que 2 ótimas perguntas. Concordo plenamente com você. O momento é de união. E a gente tá aqui para dizer isso. Não é o momento da torcida competir entre si. É a torcida cooperar. Então, rapidinho, até claro, acho que o CDC dá essa recuada, né? Que até o Dani citou do CDC quanto a SAF, né? Eu acho que demonstra isso, né? Demonstra, com certeza. Porque a gente tem que pensar no que é melhor pro Corinthians, não o que é melhor pro CDC, o que é melhor pra Safiel, o que é melhor pros Gaviões. É o que é melhor pra todos. O torcedor comum, que tá aqui em São Paulo, que tá no Acre, tá em Rondônia, em qualquer lugar, porque tem torcedor corintiano de todas as formas. Que usa chinelo, que usa sapatênis, todos são corintianos iguais.
Então, o primeiro recado, acho que é união, a gente precisa de união. E outro princípio que a gente tem lá, que além da propositividade, é o princípio da cooperação. Porque, aí entrando para a parte que você estava falando, Daniel, hoje a nossa cabeça está muito na lógica da competição. A gente sabe que isso não é por acaso. A gente sabe que existe estratégia de dividir para conquistar, e é natural que seja dessa forma. Só que a gente tem que ir contra isso. Porque se o Corinthians sempre foi desse espírito de união, porque a gente não pode ter só amarras ideológicas, porque para pensar, quem foi Alfredo Schurig, né? Era uma pessoa que tinha muito dinheiro, era um empresário. Pouca gente sabe quem foi o Alfredo Schurig. Exatamente, e ajudou muito o Corinthians. Quantas vezes pessoas que eram de camadas mais ricas foram extremamente importantes? Agora a gente vai chegar e falar, não, vamos negar. Não, a gente tem que contar a história do Corinthians por inteiro. Tem o lado popular? Tem. Mas inclusão é conseguir incluir todas as camadas populares, porque todas elas fazem parte do Corinthians. Tanto que a Arena Corinthians, a gente tá no setor oeste aqui. O torcedor da oeste é corintiano também. Não é só o setor norte, a arquibancada inteira. Tem muita gente que gostaria que fosse assim, e eu até entendo que seja, porque às vezes tem a visão que inclusão é só colocar uma determinada camada, e é importante que coloque essa camada, porque geralmente é ela que costuma ser excluída, mas todos são torcedores corintianos. Então, como que a gente muda essa lógica da competição para a lógica da cooperação? Eu acho que isso não é tão difícil, porque tá no nosso DNA isso daí. E é mostrar... tenho conversado muito com o Carlos, tá? Conversei já várias vezes com o Carlos, a pessoa que eu gosto, que admiro, acho que tem muitos pontos que... Carlos Teixeira é um fundador, um dos idealizadores da Safiel. Gosto de muitas visões dele, acho que o projeto da Safiel tem muitas coisas boas. E acho que é importante que seja sincero com as pessoas, porque se a gente quer quebrar a lógica da competição, eu não reconhecer pontos positivos num projeto que às vezes não é um que a gente concorda 100%, tem que ser feito, a gente tem que reconhecer os pontos positivos. Então gosto de conversar com ele sobre esses pontos, porque eu aprendo bastante e espero que eu consiga plantar pelo menos uma sementinha de como que é a visão popular, que eu tive um pouco mais de acesso do que eu imagino que ele teve, que ele pode ter tido também, ele é de Pirituba também, eu sou de Pirituba, mas isso é de menos, né? De onde a pessoa é, acho que isso diz muito menos do que a construção. Agora, voltando para a questão de cooperação. É preciso que a gente dê o exemplo. Se a Safiel tá... Esse foi um ponto também que eu costumo conversar com o Carlos. Se a gente tá à frente de um projeto, alguma coisa, a gente tem que mostrar que os nossos rivais não estão aqui. Nossos rivais não estão vestindo preto, não estão vestindo o distintivo do Corinthians. Nossos rivais estão usando camisa verde feia pra caramba, estão lá na Barra Funda, outros estão lá na Vila Sônia, outros estão na Vila Belmiro. E, pô, se às vezes a gente, no nosso dia a dia, não vamos ser hipócrita. A gente convive com rivais, né? Pô, minha namorada é santista. Eu convivo bem com ela. Tudo bem que o Santos não é tão rival mais assim, né? Essa é uma outra questão aí. Não vou querer arranjar... Vai lá pra Santos, fala isso. Não vou querer arranjar problema em casa. A gente é rival deles, exatamente, né? Não vou querer arranjar problema em casa. Mas assim, é dizer que os nossos rivais estão lá. E se até com eles a gente consegue conversar e conviver, pô, como que entre nós corintianos a gente não vai conseguir? Então a gente não tem pretensão nenhuma aqui de competir com a Safiel. E foi algo que eu conversei diretamente com o Carlos sobre isso. Nossa ideia é contribuir, da forma que eles convidaram, que tá no book deles. Contribuir, trazendo um pouco da visão do torcedor de arquibancada, que às vezes tem até um pouco mais de dificuldade de ter acesso ao documento, às vezes de compreender o documento, porque é uma questão muito técnica. E a nossa ideia com o projeto não é rivalizar, não é buscar protagonismo, não é isso. O protagonismo tem que ser a torcida, tem que ser o torcedor corintiano. Mas só tendo isso daqui, só desenvolvendo alguma coisa, que eu vou ter essa oportunidade que eu tô tendo hoje. Exato. De chegar e conversar com vocês, de mostrar qual que é a nossa visão. A gente conversou com eles, eles reconheceram alguns pontos bons do nosso projeto, tem pensamentos diferentes, é natural que tenha. E acho que assim, todos os lados têm que ceder um pouco para buscar o que é melhor pro Corinthians. Porque o pessoal fala muito assim, não, o mercado não vai querer se for dessa forma. E eu entendo, é válida essa preocupação, e a gente tem muita essa preocupação aqui. Mas vocês entendem que o mercado também tem que se preocupar que o torcedor não vai querer algumas coisas? E que no fim das contas, o que mais importa é a opinião do torcedor e do Corinthians como um todo do que do mercado? Que a gente tem a frase que é, o mercado é bem-vindo desde que ele sirva o Corinthians e não o contrário. O mercado tem que servir a gente. Então é diante disso que a gente quer conversar e a gente quer convidar todos a participar desse processo. Então, porque eu sei que vai ter gente no chat, vai ter gente nos comentários criticando, falando um monte de coisa, e a crítica ela é bem-vinda. Mas quando a gente qualifica a crítica, quando a gente torna a crítica propositiva, a gente quer tentar dar o exemplo disso, de tornar a crítica propositiva, de tornar algo cooperativo, quem tem a ganhar é o Corinthians. Então, por que a gente não se une, né? A gente quer conversar, já tem um marcado de, quando sair essa entrevista, a gente vai ter conversado mais uma vez, presencialmente ali com o Carlos, falo com o Carlos por telefone, ele reconhece a nossa iniciativa como válida, a gente entende a iniciativa dele como válida também,
E diante disso, que a gente vai construir o que é melhor pro torcedor corintiano. Mano, você acha que um dos pontos que afetam esse lance da união tem a ver com o ego também? Porque isso é muito debatido nos corredores do Corinthians, né? O conflito de egos que existem entre camadas e setores ali, principalmente dentro do Parque São Jorge, né? Ótimo ponto, com certeza. O ego é uma falha humana. Da mesma forma que as pessoas se corromperem com poder, é uma falha humana. Então a gente tem que estar diariamente lutando contra isso. E quando a gente está à frente de um projeto como esse, a gente tem que deixar muito claro que a gente é servo do Corinthians. A gente nunca tem a pretensão de ser maior que o Corinthians. O Corinthians, pô, é imensamente, é incomparavelmente maior que a gente. Como se o Corinthians fosse o universo e a gente fosse um grão de areia. É nessa proporção. E a gente tem que lembrar disso sempre, pô. Então não é questão de ego. Eu já até falei com o Carlos, ele falou, não o projeto Time do Povo, a gente pode até mudar o nome. Eu falei, cara, Carlos, o nome vai ser o de menos. Porque se o projeto chamar Safiel, o nome é legal, Safiel também. Se a gente conseguir colocar ideias ali que o torcedor... Eu acho que o Safiel até generaliza mesmo que é o torcedor, Exato. Né? Se a gente conseguir colocar ideias que o torcedor abrace, pô, pouco importa se a ideia veio de A, B ou C. É só dar o espaço de ouvir diferentes vozes, é isso que a gente tá buscando, ouvir diferentes vozes. Não só ouvir o mercado, mas ouvir o mercado também, ouvir especialistas, como foi o caso que a gente tem conversado bastante com o José Cobori. E, pô, olha que legal. Quantas vezes a gente falava... não tem ninguém, será, num bando dessas pessoas qualificado pra discutir Corinthians? Tá vindo, tá aparecendo, esse é um bom momento. Pô, são 35 milhões aí, há controvérsia e tudo mais, vamos pensar que são 35 milhões. No universo de 35 milhões não vai ter 1.000 pessoas, ou menos que isso, 100 pessoas extremamente qualificadas e bem intencionadas pra fazer alguma coisa boa acontecer? Então, sim, tem essa questão de ego que você falou. A gente tem que buscar dar o exemplo, né, de colocar nós... Tem até uma frase, acho que é de um dos fundadores dos Gaviões, posso correr o risco de estar falando errado, que é, a gente se pinta de fosco, né, pra instituição brilhar. A gente que tá à frente dessas paradas aqui, pô, é isso que a gente tem que fazer. O que tem que fazer sentido é a gente ser um porta-voz e servos da torcida corintiana. E eu tô aqui pra que vocês critiquem, que vocês falem, isso aqui que você tá falando não faz sentido. Você acha que isso vai funcionar? Não vai funcionar. Porque, assim, o mercado é uma parte importante, mas a gente não pode esquecer que, no fim das contas, o mais importante é o torcedor corintiano. Vitor, fazendo uma leitura aqui do projeto, eu li ele algumas vezes e também os documentos acessórios, né, que vocês já estão distribuindo e provavelmente a torcida também já deve estar tendo acesso. Fica muito claro aqui que o projeto ele propõe apresentar contrapontos a princípios da Safiel. Uhum. Mas indo na lógica do pragmatismo que você está colocando, eu percebo que existem algumas diferenças de conceito que são impossíveis de conciliar entre o que a Safiel está propondo e os contrapontos que vocês colocam. Uhum. De forma que eu, pelo menos, eu não consigo enxergar um caminho onde as defesas de conceitos que o CDC faz no projeto sejam integrados ao projeto Safiel. Uhum. Eu acredito que isso não vai acontecer em alguns itens, em alguns tópicos. Dito isso, e dito também o fato de que, quando o clube for debater SAF, muito provavelmente ela não vai escolher um projeto para debater, ela vai se abrir para receber projetos. Isso aí. Vocês acreditam que esse projeto Time do Povo, por conta disso tudo que eu coloquei, em algum momento vai se tornar um projeto fechado, próprio, que seja apresentado para o clube, como uma alternativa a Safiel, por mais que a pretensão inicial não tenha sido essa? Nesse momento é muito cedo para falar. E a ideia justamente é validar o projeto com a torcida corintiana, porque a gente pode chegar numa conclusão de que, para todas as pessoas que a gente falou até agora, fez muito sentido. Mas a gente falou com uma parte muito pequena da torcida corintiana. Então acho que é a oportunidade de falar com o máximo de pessoas para ver o que do nosso projeto faz sentido ou não. Porque o que a gente estava falando de ego, igual você trouxe, Thiago, é fundamental. Porque se chegar a um ponto em que a gente perceber que está errado, a gente não pode ter ego de falar, a gente estava errado nisso daí, a Safiel estava certa nesse ponto, eu tiro meu cavalinho da chuva nesse ponto. E pode ser que todos os pontos aqui a gente esteja errado. Eu acho difícil porque a gente pensou muito, estudou, conversou com muita gente, validou, foi atrás. Mas no limite da situação, pode chegar nesse ponto. Só que eu acho que não faz sentido já chegar direto com a Safiel e falar, vamos chegar num consenso aqui, sem antes conseguir mostrar uma visão alternativa de alguns pontos que são importantes, que a gente está falando da identidade do Corinthians, que é o principal ativo, tanto do Corinthians como um todo, mas Corinthians como marca, então questão financeira mesmo. E para partir disso, a gente vê qual projeto, diante da perspectiva corintiana, quais visões de mundo, melhor dizendo, fazem mais sentido para a torcida. Então, voltando para sua pergunta, eu acho que o caminho é esse, a princípio, a gente conversar, entender também quais são interesses que são conciliáveis,
porque desde o começo eles dizem que estão dispostos a ouvir a proposta de melhoria e em cima dessa promessa, né, que eles estão dizendo que a gente está se baseando, porque eu acredito na boa intenção deles, porque são torcedores corintianos também. Como um bom torcedor corintiano, ele vai querer ouvir a torcida, certo? Eu acredito nisso. É o natural, né? É o natural. E acho que é isso que eles estão buscando fazer. Eles não teriam ido à toa na quadra dos Gaviões. A gente entende que tem um lado também de importância, de apoio político. Mas esse eu acho que é um ponto muito importante da Safiel, porque tá indo em camadas que quebra um pouco aquele estereótipo de tipo, o cara é empresário, ele só vai falar com o Faria Limer lá, tá ligado? Não, ele tá indo realmente nas camadas populares do Corinthians, né? É isso aí, a gente tem que se despir de ego, de preconceitos, pra pensar o melhor do Corinthians. Então, se a gente perceber que vão ter interesses que não são conciliáveis, eles podem falar, não tem como ser... Depois eu vou falar um pouquinho mais das propostas nossas, né? Primeiro estamos falando de maneira mais geral. Não tem como ter o voto unitário porque o mercado não aceita esse tipo de coisa. E se o torcedor corintiano não aceita esse tipo de coisa, como princípio também, a gente tem que chegar num consenso. E a gente pode pensar algum caminho de meio termo que se chegue e pensar uma forma que a gente consiga trazer a captação necessária para o mercado e a gente saber qual o valor que a gente precisa também, isso é muito importante, a gente tem que estudar muito a fundo isso e saber o que o torcedor está disposto a ceder, o que faz sentido para o torcedor. Então, acho que a gente ainda não está nesse ponto, a gente sabe que tem muita urgência nesse momento, mas a gente sabe também que o desespero, às vezes, ele pode ser muito bom para você começar a agir, e isso tem sido bom em um lado de todo mundo tá falando, a gente tá aqui falando sobre isso, talvez se tivesse situação tranquila, a gente não estaria falando sobre isso agora. Então esse desespero tem um lado bom, mas aquela velha frase, que a pressa é inimiga da perfeição, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A torcida do Corinthians é muito grande pra gente querer passar as coisas com pressa. Então, ouvir um pouco mais, agindo rápido, né? Não é, vamos esperar porque a situação tá tranquila. Nem um pouco, a situação é desesperadora e a gente tem que agir rápido. Mas não adianta agir rápido no desespero. Então, respondendo a sua pergunta, é cedo para falar, então vamos aguardar qual que é a visão da torcida sobre o nosso projeto, o que eles acham que é viável ou não. E o que está acontecendo aqui, acho que é um dos principais passos. A gente tem a oportunidade de falar na Rádio Coringão Gaviões, não sei se vai sair antes ou depois daqui. Estamos falando aqui na Central do Timão, a gente vai falar com o meu timão também. A gente foi na audiência pública ali, a gente está conversando, indo nas quebradas do Gaviões da Fiel, a gente já foi na Fiel Jaraguá, a gente quer muito ir na Fiel Tiradentes, quer visitar cada uma das quebradas. As organizadas, vocês também estão conversando com as outras também. Exatamente. Do Gaviões. Camisa 12, a gente conversou também. A gente quer ir lá na Camisa 12, a gente vai provavelmente no começo do ano que vem já. Estopim, Fiel Macabra, Pavilhão 9, sim. Outros coletivos, como o coletivo Voz Corintiana. Mas é isso. Não é momento ainda de definir se vai ter que seguir um caminho aqui, outro caminho lá. É momento de pensar junto, cooperar e principalmente validar a ideia com a torcida corintiana. Antes de a gente falar das propostas também, você falou de outros coletivos, né? Uhum. Um coletivo que ele é um pouco atrelado ao CDC e muita gente às vezes confunde é o Coringão Antifa, né? Uhum. Vocês chegaram a ter alguma conversa também com eles? Ainda não, mas... São coletivos que têm a ideologia ali muito semelhantes, né? É isso aí. Ainda a gente não conversou e a nossa ideia é conversar com diferentes camadas. Então, não é que nosso projeto vai falar só com o torcedor, só com as camadas populares, só com o torcedor organizado. Não, a gente quer conversar com gente do mercado financeiro, a gente quer trazer pessoas do mercado financeiro para dentro do projeto e já tem pessoas do mercado conversando com a gente, apresentando alternativas. Até o próprio exemplo do professor Cobori, que acho que traduz muito assim o que boa parte da torcida acredita, que a gente entende a racionalidade do mercado e a gente não nega a realidade de que a gente é construído nessa racionalidade e que é importante, até porque o futebol hoje é mercado também. Só que a gente entende que o Corinthians é um experimento social maravilhoso de estar na arquibancada pessoas de diferentes classes sociais e tudo mais. E que a gente precisa juntar as duas coisas. Porque a gente não pode esvaziar esse lado também. Então o professor Cobori é um exemplo de alguém que acredita nisso daí. Acho que ele deu uma entrevista recentemente da Voz da Arquibancada. Até brinquei com ele. Eu falei, se falava algumas coisas ali, eu vibrava até parecido com quando sai gol do Corinthians, assim, tá ligado? Porque são coisas que a gente acredita e é muito legal ver alguém qualificado que acredita nessas ideias. E eu acho que tem muita gente disposta a ouvir esse tipo de ideia que concilia o melhor dos dois mundos. Porque no fim das contas, mano, o torcedor corintiano quer o bem do Corinthians. Muito, total, né? Eu acho que é esse o caminho mesmo, é entender que o Corinthians é maior e que a gente tem que lutar junto pela parada, né? Isso aí. E também, só pra fechar, tem pessoas do CDC ainda ligadas ao Corinthians mesmo?
estão lá dentro do Corinthians hoje? Tem. No CDC tem... O Castilho ainda tá no CDC? Ainda faz parte do Sim, CDC? faz parte. Tem pessoas de diferentes perfis. Tem gente que é conselheiro, tem gente que é associado, mas eu diria que a grande maioria... Tem gente que é torcedor organizado. O Lê também tá lá, o O Lê. Leandro. Tem gente da Arquibancada 85, por exemplo. Tem de todos os tipos dentro do CDC e nosso grupo de trabalho é diverso também. Hoje o nosso grupo de trabalho, ele tá bastante diverso, mas eu diria que a grande maioria não tem essa relação tão direta assim com o clube, em questão de conselho, em questão de diretoria. A gente quer um projeto que colha essa visão um pouco mais da perspectiva de fora. A gente entende que é fundamental conversar com quem tá lá dentro. Tanto que eu cheguei a conversar com o Rafael Castilho, de pegar a visão dele. Porque o Castilho agora tá num cargo também... Exato. Ele é de bastante destaque também, ele na questão da cultura, né? Ele é diretor cultural do Corinthians. Então, é um ponto importante também, gente. Toda generalização, inclusive essa que eu tô fazendo, é burra. Então, a gente não pode sair generalizando as coisas, porque quando a gente faz isso, a gente nivela por baixo. Pegar um exemplo do Congresso Nacional. Se você fala que nenhum deputado presta, um cara que é um extremamente corrupto, que rouba dinheiro da gasolina, que faz rachadinha, você tá colocando ele no mesmo barco que um cara que tá tentando apresentar projetos, que tá buscando ir atrás, tá conversando com a base. Então, generalizar e nivelar por baixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Só que também a gente tem que dar um ponto. Uma coisa são pessoas e outra coisa é a estrutura. A gente entende que no Corinthians a gente tem um problema de pessoas, sim. Tem muitas pessoas que às vezes não estão interessadas, que estão preocupadas com o ego, como você bem falou. Mas tem muitas pessoas boas também. Sim, total. Só que nosso diagnóstico é que a estrutura da forma que tá acaba dando pouca voz para essas pessoas. Porque é só uma questão racional. Vamos parar pra pensar. Se as pessoas que são boas tivessem a oportunidade de ter mais voz, esse tipo de coisa, as qualificadas tivessem mais espaço, por que a gente teria chegado da forma que a gente chegou hoje? Não foi um acaso. Então a gente entende que tem uma questão estrutural. Um acarretamento mesmo. Exatamente, mano. Eu acho que a gente consegue tentar pegar alguns detalhes aqui sobre o projeto e tem algo que me chamou a atenção, Vitor. No início do documento, vocês falam sobre as diferenças na estrutura, né? E a Safiel, ela propõe no momento que a holding Invasão SA, né, propõe uma sociedade junto com o associativo para formar a SAF, e aí a divisão seria feita ali de acordo com o valuation, menos a dívida, enfim, da forma como é proposta. E aí aqui no resumo executivo é colocado que o contraponto é uma estrutura onde os torcedores têm o controle via pulverização e a hold seria apenas um veículo de captação. Mas o conselho de administração proposto, em contraponto ao da Safiel, tem ali 2 vagas de representantes da associação como membros consultivos. Isso aí. Por conta disso, eu devo concluir que o modelo proposto de SAF para o CDC também é uma sociedade. Isso aí. Onde o associativo ele vai ter uma porcentagem e a holding formada ali, a holding time do povo, por exemplo, teria uma outra porcentagem. E aí nisso eu me pego pensando sobre uma outra questão. Vocês colocam aqui em um determinado momento do documento que o valor captado não necessariamente precisa ser o mesmo que a Safiel propõe. Pode ser um valor menor para poder fazer um capital de giro ali, financiar o pagamento das dívidas através de um acordo. Se talvez proponha uma RJ, por exemplo, a gente pode falar sobre isso depois. Mas eu me pego pensando quando a gente junta as duas coisas. Se a holding ela vai ser sócia do associativo e vocês propõem uma meta de captação mais baixa do que a da Safiel, e vai ter que ser feito um valuation para poder compor essa SAF, isso significa que, muito provavelmente, no modelo proposto pelo CDC, o associativo vai ser majoritário. Não é essa a ideia, tá? Eu entendo como você chegou a essa conclusão, mas esse é um ponto importante que até foi perguntado ali na Rádio Coringão, qual que é a visão nossa sobre se o associativo deve ser majoritário ou não. Então, o primeiro ponto é, a gente não discorda do formato que a Safiel propõe em relação à holding, à participação da invasão fiel e da parte do clube associativo. Então, a gente não tem discordância em relação a isso. A gente mostra nesse ponto que a diferença vai vir depois, que é como depois as outras estruturas, como é o caso do comitê de governança, como o conselho de administração, como a assembleia geral, vai ser distribuída os poderes entre os potes, entre todos os torcedores. O que você fala sobre a questão de como que seria a distribuição diante de uma arrecadação menor é uma preocupação extremamente válida. Esse é um ponto que a gente precisa costurar e entender melhor como que funcionaria. Porque o que você diz basicamente é, tendo menor participação, tendo menor captação, a tendência é que a participação seja menor.
Sim. A nossa ideia... Porque o patrimônio do associativo é bem possível que ele valha mais do que, por exemplo, 1 bi, que foi o valor proposto aqui. Então a gente precisa de um mecanismo aí a ser estudado de como que a gente combina uma arrecadação mais moderada, mantendo o majoritário para invasão fiel. E assim, novamente, não tem problema nenhum em manter os nomes que eles têm e tudo mais. A ideia é o substantivo, quais são as ideias que a gente está colocando ali, se a gente vai chamar de uma coisa ou de outra, esse é o menor dos problemas. Então a ideia é que a organização depois, nos comitês, nos conselhos, tenha maior participação popular, como eu vou ter oportunidade de explicar mais à frente. E esse ponto específico tem que sim ser estudado e costurado como conciliar uma arrecadação menor, inicial, sem ter uma participação maior do clube, porque é isso que aconteceria nesse cenário que você descreveu. Então aí que a gente vai precisar bastante do apoio de pessoas como o José Cobori, que está apoiando a gente nisso, bastante gente do mercado, para encontrar mecanismos que façam sentido e consigam equilibrar esses dois pontos. Então eu imagino que, eu estou concluindo que vocês defendem que o controle dessa SAF seja dos acionistas. Isso dos aí. torcedores acionistas. Exatamente. Independente da participação. É assim, quando Acho que um acordo de acionistas talvez pudesse fazer esse arranjo, né? Poderia. O que a gente precisa deixar muito claro é que a gente não vai colocar as pessoas com valores iguais. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa vai investir um valor fixo e todo mundo vai ter o mesmo valor de participação. Não é essa a questão. Pode ter investidores maiores e é fundamental que tenha investidores maiores. Então, a gente pode manter as estruturas dos potes, igual eles propõem, que é uma estrutura que faz sentido. Tem um piso e um teto, né? Ali, exatamente. Isso é importante, que tenha investidores maiores, que tenha até um retorno maior, porque se você investe 1 milhão e a empresa que você está investindo, ela dobra de valor, é 2 milhões de reais que você tem ali agora. E se você investiu só 200 reais, você agora tem 400 reais. Então, existe um incentivo para a pessoa colocar um valor maior e a gente precisa de uma arrecadação grande. Só que o que precisa ser ajustado é justamente o ponto que você colocou. Como a gente concilia uma arrecadação mais modesta com essa questão da participação societária. E acho que tem mecanismo, você até apontou um caminho, a gente pode discutir mais à frente sobre isso. E é discutir e fazer acontecer, é conseguir chegar num caminho que consiga equilibrar essas duas variáveis. Teve um ponto legal que o Vitor já meio que colocou aí, en passant, né, a respeito do poder, né? Do poder que o acionista vai ter a partir do número de ações que eles comprarem, né? Eu presumo que vocês também, que vocês concordem com o gatilho ali de um limite máximo de ações que um CPF possa comprar, né? Porque dentro de um princípio de democracia, dentro da SAF, ninguém poderia ser majoritário, né? E nem ter um controle excessivo, né? Mas vocês colocam uma outra questão também que está aqui no documento em relação a distribuição do total de ações nos potes, né? Vocês defendem a limitação, assim como a Safiel, do pote profissional, de investidores profissionais, né? 30%, se eu não me engano. Mas vocês defendem ao mesmo tempo que o pote popular ele seja ilimitado. Eu fiquei pensando em como vocês entendem que isso pode ser conciliado, porque se o pote popular é, em tese, ilimitado, então eu não consigo saber exatamente quantos por cento vai restar para distribuir nos outros potes. Talvez, eu não sei, mas talvez a questão seja mais em relação à quantidade de pessoas que podem comprar, ou esse ilimitado também tem relação com a quantidade de ações que o pote teria? É uma ótima pergunta essa, e a gente entende que é fundamental ter mecanismos de limitação. Principalmente quando a gente está falando do andar de cima, onde existe o maior risco de concentração de poder. Tanto que a Safiel reconhece isso, e eles colocam uma limitação de 1,8%. A gente entende como válido ter uma limitação. Você acha um bom número? Eu acho que não é, porque 1,8%, respondendo de maneira direta, né? Agora explicando um pouco mais o raciocínio. Uma arrecadação de 2 bilhões, que está ali no meio da meta deles. Uma arrecadação de 2 bilhões, 1,8% é 36 milhões de reais. Sim. E faz com que você tenha, no universo de 2 bilhões de arrecadação, 180 mil ações. Sim. E você, então, teria a pessoa com mais ações com 180 mil e a pessoa com menos ações com uma ação. Então, essa pessoa que tem 36 milhões de reais investido, ela tem um poder de voto 180 mil vezes maior do que essa pessoa com comunicação. Eu acho que se a gente pretende criar um modelo que seja de fato de participação popular, isso precisa ser um pouco mais equilibrado, e por isso que as nossas propostas vão nesse sentido. Até na entrevista do José Cobori, foi um dos pontos que eu achei bem interessante, a defesa dele do voto unitário, que é um ponto que a gente defende desde o começo.
E aproveitar até para esclarecer, até agradecer, porque eu lembro quando eu cheguei na quadra dos Gaviões, você me deu até um banho de água fria, falar a verdade. Por quê? Porque você falou assim, cara, não pode isso. Do sujeito tranquilo, sempre muito educado, falou, não pode isso. Tem uma lei das SAs que não permite isso. Eu falei, caramba, mano, a gente deixa eu passar isso daí. A gente foi atrás e localizou a lei das SAs, a gente até colocou no nosso FAQ. Eu recomendo muito que as pessoas vejam esse FAQ, que é basicamente perguntas que são feitas com frequência, né? Lá tem diversos pontos explicando o projeto e um dos pontos é esse, porque muita gente vem com essa visão e muito bem intencionada, dizendo que não é viável, e a pessoa que diz que é uma coisa do nosso projeto não é viável, é muito bem-vinda, porque a gente vai ver e se realmente não é, a gente tira do projeto para não perder credibilidade, ou se é, a gente pegar isso daí e dar a oportunidade de explicar que é viável. Então a gente leu a lei das SAs e viu que sim, no estatuto você consegue definir a limitação de quantidade de votos por acionista. Então se você consegue limitar, você consegue limitar ali para 1 voto, por exemplo. Então esse é um dos pontos que a gente entende que gera concentração e trazendo para algo concreto. Porque às vezes fala 180 mil vezes com a pessoa investiu mais, tem que votar mais mesmo. Mas para algo concreto. A gente traz um exemplo aqui, tá no nosso projeto, que a gente sabe que é um exemplo mais de fins didáticos. Dificilmente essa decisão seria da Assembleia Geral. Seria muito provavelmente uma coisa que a própria diretoria executiva, no máximo o Conselho de Administração, definiria. Que é a definição se deve aumentar ou não o preço dos ingressos dos setores populares, setor norte e setor sul. Então, só para fins de exemplo, se tivesse uma votação, na simulação que a gente fez, que é uma simulação conservadora, que é não concentrando tanto o poder assim, 207 mil pessoas votando contra o aumento dos ingressos e tendo do outro lado 7 mil pessoas votando a favor do aumento dos ingressos, e uma simulação extremamente realista e até validada com eles, poderia fazer com que os 7 mil ganhasse de 207 mil. E aí fala, Vitor, vai ser uma votação bem apertada, igual foi a eleição. Não vai ser uma votação apertada, vai ser uma votação com maioria qualificada. Seria de 68%, tá nos nossos documentos, contra 32%, né, fazendo as contas. O peso dos 7 mil valeria 68%. Caraca. Exatamente. E isso, o que é importante é mostrar isso para as pessoas. Primeiro, garantir que tá certo, que foi o passo que a gente fez, para não ser algo só demagógico e dizer que a gente tá inventando coisa, garantir que tá certo. Deixar as pessoas verem e elas opinarem. E elas falarem, faz sentido isso daí? Se fizer, tá tudo bem também. Se o torcedor falar, eu tô disposto a abrir mão do controle para arrecadar mais. É uma linha de raciocínio que faz sentido. Pode ser que seja essa linha de raciocínio da Safiel. Só que é importante que isso fique muito claro para as pessoas. Para que elas consigam entender quais são os pontos positivos desse modelo e quais são os pontos negativos. Porque nunca você vai ter um modelo que vai agradar todo mundo. Quando eu falo agradar, não é só do ponto de agradar, vai ser bom para todo mundo. Pode ser um pouco melhor para o mercado e, consequentemente, maior arrecadação. Segundo ponto, a gente não é ingênuo. A gente sabe que quando a gente coloca um pouco mais de travas, a gente vai arrecadar menos. A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais para frente, mas é fundamental. Então, falar sobre isso é fundamental. Você deu esse balde de água fria aí, a gente foi atrás, percebeu que é possível, sim, limitar a quantidade de votos. E quando o José Cobori fala e defende isso, mostra que o que a gente está falando não é um absurdo. Pode ser um absurdo com base quando a gente tem um discurso que é mais hegemônico, que a maioria está ouvindo e tá... Pô, todo mundo tá desesperado. Eu vou falar um pouco da minha experiência breve, assim, com... Breve não, é breve e longo ao mesmo tempo com a Safiel. A primeira vez que uma das vezes mais importantes que eu vi a Safiel, eu tava na casa dos meus pais, fui visitar eles lá. Inclusive, é aniversário do meu pai hoje. Parabéns, pai. Aí, Agradecer, porque, pô, minha família foi que deu tudo e... vai chegar um pouquinho atrasado para Exato. dele, mas tá Mas tudo já dei um certo. abraço nele hoje. E, pô, dizer que meu pai, além de ter dado tudo que eu precisava pra minha formação, tudo mais, me ajudado imensamente, meu pai e minha mãe, né? Meu pai me fez ser corintiano, então essa gratidão ela é eterna. Então agradecer muito, assim, que nem eu contei, a primeira memória é meu pai jogando pro alto. E é muito da hora a gente estar junto e ver jogo do Corinthians. Quase 90% do que a gente fala é jogo do Corinthians. E eu tava na casa, falei, pai, você já ouviu falar sobre a Safiel? Vamos ver. A gente viu a entrevista deles no canal do Povo Escolhido, que eu sou membro, inclusive. Eu gosto muito do Kaká. Da postura do Kaká. Acho que o lance ano passado de acreditar até o fim. Pô, esse é o espírito do Corinthians. Acho que agora a gente tem que acreditar até o fim também. Acreditar que o torcedor pode trazer uma proposta legal. Uma das coisas que eu gosto muito dele é o espírito crítico dele, que eu sempre acompanhei. E ele sempre criticando os conselheiros, criticando os pontos. E é importante que ele ajude a gente também nesse processo de entender as lacunas, o que pode ser melhorado dessa Safiel, porque é uma pessoa que tem uma análise crítica muito boa. Então, é alguém que a gente convida bastante para essa discussão. Eu já falei com ele sobre isso. Ele encorajou o que a gente está fazendo, né? Falou que nossos questionamentos são muito, muito válidos, muito positivos. E eu vi essa entrevista e, pô... Aí o Kaká ficou muito a favor. Eu falei, pô, o Kaká é um cara que conhece bem a história do Corinthians, sabe como que é, então...
eu já comecei achando da hora pra caramba. E eu comecei a ver muita entrevista deles, comecei a ler os documentos, principalmente depois, quando começou o projeto, que é de alguns meses aí. Comecei a mergulhar, tipo, até quando eu falei com o Carlos por telefone, eu falei, Carlos, eu falar com você, sabe quando você assiste o podcast de uma pessoa muitas vezes, ou vê um show, ou vê uma série, e você até que se sente meio que... Amigo da pessoa, exatamente. já próximo É como da se fosse pessoa. tão, pô... E eu sempre vendo ele falando com a intenção de melhorar o Corinthians, é um cara que, pô, tem uma empatia muito grande por ele, além de admiração. E eu comecei a ver alguns pontos e vi, pô, é muito estruturado, tá tudo muito desenhado, aquele book deles é bonito pra caramba, acho que o Lucas e a equipe de design lá fez um trabalho da hora demais. Só comecei a perceber algumas coisas que poderiam trazer algumas preocupações com a visão de arquibancada, com a visão de Corinthians, com a visão da identidade popular. E foi aí que a gente começou a perceber isso, conversar com eles e tudo mais. Então, eu quero que o ideal, né, que eu quero, acho que o que seria legal é que o máximo de pessoas conseguissem entender a fundo o projeto Desafiel. Eu acho que o tipo de crítica, por exemplo, que às vezes o Neto, que o craque Neto dentro de campo, pô, é indiscutível. Agora as posições dele fora às vezes são muito discutíveis. O Ronaldo Giovanelli também é a mesma coisa. Fora de campo é muito discutível. As posições que eles dão de crítica a Desafiel, acho que não ajuda. Não ajuda nem quem é favorável e quer fazer o projeto acontecer, e nem as pessoas que estão buscando aprimorar. Porque é um cara que às vezes nem leu o projeto, não sei se eles leram, não posso falar isso com propriedade, sim, mas pela ser tão raso as críticas, dá a impressão que não leram. Mas o próprio Kaká Catalão, ele citou isso recentemente, né? Que, pô, a amplitude que o Neto tem, né, no programa de TV aberta, que por mais que hoje a gente fale em podcasts, tem uma audiência, né, vamos colocar aí maior e rotativa, né, nas redes sociais, mas a TV ainda é a TV. Com certeza. O rádio ainda é o rádio. A gente sabe a importância. Tanto que os políticos, eles gostam de fazer campanha onde? Na TV e no rádio. Tem muito mais acesso. O Neto, com a força que ele tem, eu acho que ele tem todo o direito de discordar dessa Fiel, isso, assim como nós mesmos, né, já pontuamos várias discordâncias, mas caberia um debate, né? Ele levar no programa um dia e trocar uma ideia ao vivo lá, né? Exato, porque o nosso objetivo não é competir com a Desafiel, igual eu falei no começo. Nosso objetivo é construir uma alternativa, construir um caminho que pode se chamar de Desafiel, pode se chamar da forma que for, que o torcedor corintiano esteja totalmente comprado. Sim. No sentido de compre o projeto, acredite na ideia, que vá pra cima, porque isso ganha força. Vamos parar pra pensar, a gente tem que equilibrar alguns poderes que a gente tem aí. Porque a gente tem o poder político do Parque São Jorge, que tá na mão deles, a gente tem que reconhecer isso, é uma verdade. Eu fui lá na audiência pública e vi bem como que é o mundo lá, e a gente tem que entender como que é. E pessoal da bote. Exatamente, tem muitas coisas, muitas contradições, Daniel justamente por isso. Bote lá. Justamente por isso. Ah, não. Não pode. Não pode nem usar banheiro, né? Falaram outro dia. Não pode, tem que pedir permissão. Tem que pedir permissão pra usar o banheiro da bote. E bote é engraçado que não tem categoria de base, né? É, o sub-60, né? Sou da categoria, não tenho dente de leite. Não, agora voltando ao papo sério. Tem o poder que tá concentrado lá e a gente tem que aceitar. Aceitar, o que eu quero dizer, é reconhecer essa realidade. A gente quer mudar essa realidade, mas o poder tá lá. Então é preciso que a gente dialogue com as pessoas que estão lá também. Com os associados, porque eles são corintianos também. Tem muita gente que é associado que não é corintiano? Sim, tem esse problema. Mas tem muito... O problema ou não, tem essa questão. Dizer que é um problema é até uma palavra forte. Mas reconhecer que tem lá. Então, um poder tá ali. Tá na mão deles. Tem outro poder, que é o poder financeiro. Que, pela má gestão e tudo que trouxe, o clube perdeu o poder financeiro. Então, aí surge o mercado, que sabe, igual o Cobori falou no primeiro vídeo dele lá, no próprio canal dele, que é um mercado absurdo de torcedores fanatizados, que empresa não quer 35 milhões de torcedores fanáticos. É o maior marketing do mundo, velho. Exatamente, só que, vamos ser sinceros, falar baixinho aqui pro mercado não ouvir, a gente precisa do dinheiro deles. A gente tá precisando do dinheiro deles. Então a gente tem que entender que existe o poder econômico ali. Mas o que às vezes a gente esquece muito de falar em discussões que são mais concretas, quando a gente não tá falando só da parte lúdica e tal, a gente esquece de falar da parte concreta, a importância do torcedor. E tem um poder enorme na mão do torcedor. Porque quem fez o Corinthians chegar aonde chegou é o torcedor corintiano. Um ponto importantíssimo a gente lembrar também que tudo que a gente conquistou e que a gente chegou e até os problemas foi conquistado nesse formato, esse modelo associativo. Então a ideia não é demonizar a estrutura atual, a ideia é reconhecer que isso foi bom em um momento. Mas hoje tem falhas e precisa ser... Exatamente, como tudo na vida. Revisto, exato.
Então, esse convite também que eu faço pros diretores, pros conselheiros, pro diálogo. Então, é dizer que eu sei que tem muita gente qualificada, porque eu acompanhei lá, conversei, pessoas bem intencionadas. Foi a mesma visão que o professor Cobori teve de ver que tem muita gente querendo fazer acontecer, porque ninguém se dispõe aí numa sexta-feira à noite, na Arena Corinthians, não tem nem o jogo do Corinthians pra discutir Corinthians. Então tem muita gente. Deveria ser muito mais? Deveria, tem 300 Eu falei conselheiros. isso na cara do Tuma aqui. Tava com o Daniel, falei pra ele, pô, mano, sexta-feira à noite, bicho. Mas é isso, a gente tem que fazer concessões. Né? Que eu tenho certeza que o pessoal da Safiel faz essas concessões também, porque o Carlos me ligou cedinho de manhã pra gente conversar, a gente marcou pra conversar domingo às 10 horas, se eu não me engano. Então todo mundo tá fazendo concessões em nome do Corinthians. E, pô, o torcedor organizado, as concessões que o torcedor organizado faz. Apanhar da polícia, passar... A minha primeira caravana, eu acabei nem falando, a minha primeira caravana que eu fiz nos Gaviões, na verdade foi uma caravana com a Estopim. E, mano, a gente foi pra Argentina, mano. Logo a primeira, eu escolhi ir pra Argentina. Saiu de Diadema mesmo? Saímos de Diadema. Quase não fui porque eu não levei o RG. Aí, agradecer novamente meu pai, feliz aniversário. Fui lá e levou o RG pra mim. E foi meio que a bênção ali. Falou, filho, pode ir. Novão também, eu era. Aquele jogo Corinthians Independente, naquele estádio estranho lá, que tem aquele triplex lá, tá ligado? Foi da hora pra caramba. Mas, mano, a concessão que o torcedor faz, e é constante. Tô falando num caso que eu fui, mas, pô, tem gente que faz caravana dupla. O cara vai pra um jogo no Rio de Janeiro e na sequência já ele vai pro Pernambuco. Porra, todo mundo tá fazendo concessões. E, assim, não é pra falar, nossa, a gente tá trabalhando forte. Não é no sentido... a gente nem sente isso. É um bagulho tão gostoso de fazer, porque a gente acredita na pirâmide de Maslow, que eles falam, na parte de realização. O Carlos fala isso, eu concordo com ele. É da hora demais. Vocês vivem isso também, né? E quem tava lá na sexta-feira com vontade de discutir, quem tava na segunda, ficou até tarde lá com puta gosto, acho que a maioria, né? Pra fazer o Corinthians dar certo. Então tem esse poder no Parque São Jorge, tem um poder econômico, mas o mais importante o torcedor tem um poder enorme nas mãos e a gente não pode esquecer disso daí. Qual que é a razão de existir do Corinthians? Porque pra gente, que às vezes tem uma família estruturada, tudo mais, teve condições, o Corinthians é uma coisa muito imensa pra gente, é importantíssimo. Agora imagina pra pessoa que a única coisa que ela tem é o Corinthians, a gente pegar e tirar isso dela, porque ela não consegue mais ir no estádio. Isso já acontece hoje. Não precisa acontecer só depois, quando for Safiel e tudo mais. Exatamente. É esse tipo de Corinthians que a gente quer. É esse convite, a reflexão que a gente faz pra... A gente já sabe qual Corinthians a gente não quer, que é isso que tá hoje, a gente quer que mude consideravelmente, mas a gente tem que pensar que o novo, ele vai trazer muitas coisas boas. Só que a gente tem que pensar bem que novo que é esse que vai vir. Porque corre o risco do novo perpetuar alguns problemas. Igual falando de concentração de poder. Faz sentido a gente pegar o poder que está concentrado na mão de poucos conselheiros ali e transformar na mão de poucos investidores milionários? É um convite à reflexão. Não cabe a mim dizer o que faz ou não. Eu tenho minha convicção pessoal, mas é a torcida do Corinthians. Ou será que é só uma transferência de poder e vai continuar a mesma coisa, mesma questão que está no estatuto hoje? Pode ser que mude muitas outras coisas. Então, uma coisa que é personalista, patrimonialista, passe a ser uma coisa extremamente só financista, pensar no lucro como principal objetivo e acabar esquecendo a raiz corintiana. Então, é o tipo de preocupação que a gente traz aqui. Beleza? Então, por isso que a ideia de democratizar não é de maneira irreal ou pouco pragmática, é transformar o projeto cada vez mais pragmático, conversando com pessoas de mercado também. Isso que você coloca da divisão do poder do voto, né, da concentração de poder, é interessante, né? Ela acaba entrando junto com uma outra questão, que é a questão dos dividendos, né? Boa. São dois itens da lei onde a lei ela acaba se misturando um pouco porque hoje a gente sempre teve, na verdade, a lei das SA, né, que você já citou aqui, e a partir de 2022 a gente também tem o advento aí da lei da SAF, né? Onde a lei da SAF, ela acaba regulando um tipo de SA específica para o futebol, mas ao mesmo tempo ela se omite em alguns itens bastante específicos sobre sociedades anônimas, onde ela permite a aplicação subsidiária da lei das SAs, mas sem internalizar a lei das SAs no seu escopo, né? Então, uma da questão, por exemplo, que a lei das SA coloca é em relação ao direito de voto, justamente, né? Onde ela até coloca no caput que o voto é por ação, mas aí dá o direito para a empresa de poder limitar, mudar isso, de alguma forma, via estatuto. E os dividendos é a mesma coisa, né? A lei das SAs, ela permite que, na verdade, ela não cita expressamente que uma SAF pode ou não pode ter dividendos, mas isso abre espaço justamente para interpretações como a que a Safiel tem sobre esse assunto, de que
Como a lei das SA determina que tem que ter, então a SAF, por lógica, também tem que ter. É isso que eles defendem. Mas o projeto O Time do Povo coloca o caminho oposto, né? Nos dois sentidos. Rejeita a ideia do voto por ação e coloca o voto por CPF no lugar, e rejeita a ideia de pagar dividendos, colocando no lugar o não pagamento de dividendos por estatuto. Né? Como trazer... E aí eu vou fazer uma pergunta dupla. Primeiro, como conciliar esses dois princípios que são bem rígidos, na verdade, né? E apresentar isso de uma forma palatável para o mercado. E aí eu coloco uma pergunta dupla que é um contraponto, na verdade. Você colocou que a gente precisa do dinheiro do mercado. A gente realmente precisa do dinheiro do mercado? Porque se você está propondo, você é o CDC, né? Está propondo uma SAF aí que levante 1 bi, 1 milhão de torcedores com R$1.000 dá 1 bi. Então, eu falei essa provocação agora. A gente precisa do dinheiro do mercado? Bom, então vamos... São duas perguntas ótimas e complexas, então o tempo para falar um pouquinho da primeira e falar sobre a segunda pergunta. E acho que um pouco da primeira resposta vai dar o caminho para a segunda. Então, a primeira pergunta. A gente, em relação à exclusão de dividendos e o voto unitário. Em primeiro lugar, a gente reconhece que é o tipo de coisa que torna o investimento menos atrativo. Então, porque a pessoa que vai chegar, mas se fizer isso, você vai ter dificuldade para captar. Concordo, o que você está falando faz sentido. Só que o ponto importante que a gente traz também é sobre não só a quantidade do investimento, mas também a qualidade do investimento. Porque quando a gente está falando de acionistas, não são pessoas só que vão colocar o dinheiro, vão para casa e não vão se importar mais com o que está acontecendo. Ainda mais quando a gente está falando de investimento num clube de futebol. E ainda mais quando a gente está falando em pessoas que têm poder de voto, que podem definir quem vai entrar ali. Por mais que tenham travas técnicas, tanto no projeto deles quanto no nosso, e esse é um ponto super importante, responder uma pergunta que está inclusive no nosso FAQ. Você colocar o voto unitário, não corre o risco de um craque Neto ser eleito porque tem um apelo midiático muito grande, ou às vezes alguém com apelo econômico, um cara populista, um cara que falou, vou colocar 1 bilhão no clube, não pode fazer com que esse cara seja eleito? O maluco que falou agora na última eleição que chegar com 5 bilhões lá, sei lá. Então, diante disso, o que é importante? A gente não esquecer de que a gente está falando de, no fim das contas, uma estrutura de mercado, uma empresa. Então, ela tem que ter regras claras e equilibrar meritocracia com democracia. Não é só uma coisa ou outra, são as duas coisas. Então, se a gente coloca travas técnicas e éticas, só um grupo de pessoas qualificados vai ter condição de ser eleito. Isso vai dar uma filtrada. E a partir disso, as pessoas ali que estão para votar no Corinthians, na Assembleia Geral, vão escolher dentro dessa lista que foi selecionada. Por um conselho que seja um pouco mais democrático, por um comitê de governança que seja mais democrático. Então, esse é um ponto importantíssimo para ser explicado até sobre a questão do voto unitário. Agora, falando da questão de dividendos. O que você falou é verdade. Para quem não tem a oportunidade de ver a lei das SAFs e a lei da SA, é basicamente assim. A gente tem a lei das SAs, que é uma lei bem antiga, porque é sociedade anônima, explicando o que é uma SA, uma sociedade anônima que, de maneira muito a grosso modo, é uma empresa que tem cotas ali de acordo com os investidores, uma empresa que tem uma abertura para o mercado. Então, a gente tem sociedade limitada, que é só restrita, e sociedade anônima, que é uma empresa, vamos dizer, aberta. A muito grosso modo, tá? Com certeza vai ter alguém no comentário falando, não é exatamente isso. Não é isso, falando tudo errado. E faz parte, mas é algo nessa linha. E o conceito mais importante é esse, né? Tem a lei das SAs, e dentro da lei das SAs, o mais recente, não sei se eu achava que era 2021, você falou 2022, tem a parte específica falando sobre as SAFs, e tem muita parte que é omitido da parte das SAFs, porque é tratada na parte das SAs. Dividendo é uma delas, e o que a gente entende o dividendo ele é importante para atrair dinheiro do mercado? Sim. Explicando, em primeiro lugar, o que é dividendo, porque nem todo mundo sabe, nem todo mundo é obrigado a saber. Porque, vamos ser sinceros, a gente está num modelo político, econômico, que faz com que a maioria das pessoas não tenha uma renda, sobre a renda da pessoa, para que ela consiga investir. Não tem a poupança para investir. Investimento no Brasil é um tema muito tabu ainda, né? O financeiro, né? Educação financeira. O Brasil é um país que não investe em educação financeira nunca, né? E não só do ponto de educação financeira, sim, é um ponto importantíssimo, mas não só isso, na estrutura também da sociedade, porque a tendência é que os salários são muito baixos, e aí vai para um buraco mais longe, porque é um país pouco industrializado e que a gente exporta commodity, importa bens tecnológicos e nunca vai fechar a conta, e os trabalhos que pagam bem não vão estar aqui, as pessoas boas vão para fora, mas é uma discussão para outra hora. Mas só falando brevemente,
é muito comum que a pessoa gaste tudo o que ela arrecada. E não só por questão que ela não tem educação financeira, mas porque o preço do aluguel aumenta, o salário mínimo aumenta muito menos, o preço das coisas vai aumentando. Então é natural que as pessoas, às vezes, não entendam tantos conceitos de finanças, conceito do que é um investimento, que nunca investiram. E é importante que a gente explique esses pontos. Então, dividendos, de maneira muito a grosso modo, novamente, é como se você comprasse uma ação e aquela ação, além dela valorizar, igual deu um exemplo anteriormente, né? Eu investi 1 milhão, aí a ação mudou de valor, se a valorização do capital passou a valer 2 bilhões daquela empresa, a sua ação valia 1 milhão, se tinha parte do todo, ela dobrou de valor. A ideia do dividendos é basicamente assim, naquele exercício, que é naquele ano, naquele semestre, cada empresa vai definir e tudo mais, como ela vai distribuir dividendos, ela define que uma parte do lucro que ela teve, em vez dela reinvestir nela mesma, aquele lucro, ela vai distribuir entre os acionistas uma parte. Então, no mercado, a gente tem empresas que estão muito voltadas à distribuição de dividendos, que, se eu não me engano, chamam de blue chips, algo do tipo. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa que distribui muitos dividendos, porque são empresas que são mais consolidadas, mais sólidas ali, e elas têm essa... E a gente tem outras empresas, como é o caso de Amazon, caso de Tesla, caso de Netflix, caso de Meta, que é do Facebook, que elas optam estrategicamente por não distribuir dividendos. Isso torna elas menos atrativas? Não, não torna. Por quê? Porque a capacidade de valorização delas é extremamente alta. São empresas inovadoras, tecnológicas, e parte da premissa, que acho que se aplica muito à nossa realidade, de que o lucro tem que ser reinvestido integralmente, porque quando você reinveste o lucro, você faz com que a empresa cresça. Vamos pegar um exemplo. A gente investiu no Coringão, montamos um time da hora, 2015 ali. Se você desfaz o time no final do ano, que é o resultado que você teve ali, no ano seguinte você vai ter que contratar Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Marlone, sem desrespeitar essas pessoas, tá? Mas que não é o time que ganhou em 2015. Então, se você, na mesma lógica financeira, faz um puta resultado e você se desfaz daquele resultado, não se desfaz, se distribui entre os acionistas e não usa aquilo a seu favor, é um ponto de preocupação grande. Então, se tem empresas de mercado que fazem e continuam atrativas, a gente entende que o Corinthians pode continuar atrativo dessa forma. É evidente que a gente vai ter uma discussão de liquidez quando a gente fala de valorização patrimonial, que é com qual facilidade você vai conseguir vender isso daí. A gente não nega nenhuma dessas discussões. Não é esse o ponto. E por isso a gente quer conversar cada vez mais com pessoas de mercado, para que a gente tenha uma percepção mais madura desses pontos. Mas a gente diz que é possível sim e que faz sentido. Isso que é o mais importante, porque tem lugares que fazem isso, demos exemplos de mercado, e tem o caso do Green Bay Packers. No caso do Green Bay Packers, o que eles fazem? É no estatuto, 100% do investimento é integral no time. É evidente que tem questões diferentes culturais, tudo mais, tem questões de como que o Green Bay Packers, a realidade que ele surgiu, que é diferente da nossa realidade, a gente leva tudo isso em consideração. Mas é viável, é possível e na nossa visão faz sentido. Agora cabe ao torcedor. Para vocês, faz sentido isso? Faz sentido a gente aproveitar tudo, todo o lucro que a gente teve, reinvestir no time para ter um time mais forte, e no ano que vem a gente ter mais lucro ainda, porque o time tá mais forte, ganhou mais títulos, aí ganha uma Libertadores, ganha um Mundial, as premiações aumentam. E a lógica do mercado também é essa. Você vai investindo mais, a tendência que o resultado vem. Então mostrar que os dois pontos eles fazem sentido, e não só do ponto de vista idealista, purista, ideológico, mas do ponto de vista de mercado também. Tanto que tem empresas que optam por esse caminho. É o que acontece com os dois que dominam o futebol hoje, né? É um ótimo exemplo. Um eu não gosto de citar o nome, o outro também eu detesto ele, mas está no Rio de Janeiro, está um pouco mais longe. É isso aí. E indo para a segunda parte, indo para a pergunta, né? É relativo. Então, vamos voltar ao que a gente estava falando ali. Tem a parte do dividendo e tem a parte se a gente precisa do dinheiro do mercado. Na nossa visão, faz sentido esse aporte do mercado. A questão é que às vezes vale a pena modular isso daí. E voltando um pouco sobre a qualidade de investimento. São pessoas que vão votar no clube. Então, a gente quer pessoas participando desse pool de investidores meramente que estão com compromisso financeiro de quanto o Corinthians vai lucrar mais. Isso pode trazer alguns problemas. Porque vão chegar alguns momentos da história do clube em que já aconteceram, não é suposição da minha cabeça ou da nossa cabeça ali, em que a gente tem que fazer uma escolha entre a gente vai buscar o caminho que faz mais sentido do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista pro Corinthians, pro melhor pro torcedor no longo prazo. Pro Corinthians. Então, pegar um exemplo aí. Quarta de final da Libertadores. Corinthians contra esse time que você não gosta aí, lá do Rio de Janeiro, que veste vermelho e preto e o pessoal compara com uma ave que come carniça.
O pessoal fala que O nessa mascote essa dele. ave, em céu de gavião, essa ave não voa, né? Então é esse time aí. O Duílio, na minha época eu achei que tinha sido algo pouco inteligente que ele tinha feito. Ele colocou uma proporcionalidade desproporcional. O que eu quero dizer com isso? Eu lembro disso. A gente pegou o Maracanã, A gente citou isso Aham. recentemente aqui. que tem 80 mil lugares ali, e pegou, vamos facilitar as contas, né? 5% do Maracanã. Então 10% seria 8 mil, 4 mil seria 5%. Eu acho que era algo nessa linha mesmo. E aí na Arena Corinthians, a proporção foi percentual. Então vamos arredondar para 50 mil aqui para ficar mais fácil a conta, né? 50 mil foi os 5% dos 50 mil? Não, foi em números absolutos. Eles pegaram 4 mil. Cara, é óbvio. Lá e 4 mil aqui. 4 Foi mil. a sua inteira pra eles, né, praticamente. Exatamente. Isso voltou à tona agora, porque Uhum. o Cruzeiro chegou a propor isso agora na semifinal. É claro contra que o ele Corinthians. propôs, né? Aham. Porque se você for pegar em dimensão, o Mineirão é praticamente as mesmas dimensões Isso aí. aí do Maracanã. E assim, na época, acho que boa parte das pessoas achou que era uma grande burrice que ele tava fazendo. Eu achei que era uma Porque grande era burrice. mesmo, né? Todo respeito. E eu, na minha visão, continua sendo. Mas, se você for pensar só do ponto de vista financeiro, e que é aí que mostra que existe um dilema, e nosso projeto a gente coloca vários dilemas ali, vários não, tem 3, mas poderia ter muito mais. Senão, um projeto que já tá grande, tem 28 páginas, poderia ficar muito grande, e não é esse o objetivo. Então tem 3 dilemas daí, um deles é esse. Se você vende esses 4 mil ingressos, né, que a gente falou, Sim. pro torcedor do Flamengo, qual foi o preço que a gente pagou lá? Vamos supor que foi R$200, foi algo nessa faixa. Sim, que é mais caro o ingresso do visitante. Exatamente. Aqui você vai cobrar 4 mil ingressos no valor mais alto. Num enquanto setor que teoricamente é popular. Exatamente. Então você vai maximizar a receita tanto que, em dados objetivos, acredito que uma das maiores receitas, se não a maior, do Corinthians foi naquele jogo. Então, para mostrar que às vezes uma coisa que é muito boa do ponto de vista financeiro, Não é boa no não sentido- necessariamente seja boa. E tá tudo bem, pode ser que o torcedor corintiano fala, não, faz sentido dar metade da Sul pro Flamengo, que não tem problema. Ele, na verdade, ele deu a sua inteira pro Foi Flamengo. basicamente né? isso, foi basicamente a sua inteira. E pode falar que a gente tem que fazer concessões, vamos conceder metade do estádio pros caras e assim por diante. Mas eu acho que, assim, com base no que a gente tem conversado com as pessoas, o melhor caminho tá ali no meio termo. Então, um lado que olhe sim, reconheça a importância do dinheiro, mas uma das grandes preocupações nossas é não subverter a razão de existir do Corinthians. O que a gente quer dizer com isso? Que o dinheiro não tem que ser um fim em si mesmo. O dinheiro tem que ser um meio, porque a gente está numa estrutura de mercado. Exato. Então, o dinheiro é importante para trazer um jogador bom, é bom para ampliar a arena, é bom para você investir na base, o dinheiro é fundamental. Agora, se a gente começa a cortar custos em tudo isso, a maximizar a receita aumentando o preço de ingresso, para ter mais dinheiro, talvez não faça tanto sentido. E quando você coloca dividendos, esse tipo de coisa, você traz esses conceitos. Tem até questões de PN que a gente pode abordar mais à frente e tudo mais. Mas para responder a pergunta do Kepler, é importante dar toda essa explicação, porque às vezes eu posso falar, não precisa do dinheiro, ou precisa do dinheiro. Sem dar explicação, o torcedor não vai ter a oportunidade de ver todo o raciocínio por trás. Então, na nossa visão, é importante que tenha esse valor, com maior qualidade, e às vezes até com a quantidade seja um pouco menor, para reestruturar a dívida, que a gente sabe que é muito alta, chegou um problema de estoque muito grande. E talvez, para a gente aumentar nosso faturamento a ponto de cobrir isso, não seja no prazo que a gente precisa, considerando que os juros é extremamente alto. Então, qual é a ideia? Com uma captação um pouco mais modesta, a gente conseguir renegociar e reestruturar a dívida, isto é, boa parte dessa dívida tem a dívida de curto prazo e de longo prazo. Vou pegar um exemplo. A gente comprou um apartamento, financiou em 60 vezes e com parcelas ali que cabem no seu bolso ali, tudo bem. Só que ao mesmo tempo a gente ficou muito apertado de grana e não conseguiu, porque o nome não tá legal, não conseguiu a opção de empréstimo e teve que ir com um agiota que tá cobrando 30%, você tem que pagar na semana que vem. Qual dívida é mais prioritária? O que você tem que pagar primeiro, o que você tem que priorizar? A sua vida. Exatamente. O Corinthians, não vou dizer que são agiotas, não quero fazer esse tipo de ilação, mas tem uma dívida de curto prazo que estrangula o fluxo de caixa. Então a gente tem que priorizar isso daí. Conversando com pessoas que conhecem o balanço do Corinthians, inclusive fez um estudo muito legal. O Kepler fez um estudo de 2000 até o ano passado, de todos os DREs, basicamente, todos os balanços financeiros do Corinthians. Muito legal esse estudo. A gente vai falar muito sobre isso ainda mais pra frente. Mas voltando a falar da estrutura da dívida do Corinthians, cerca de 1 bilhão ali, até menos, acho que 800 milhões, pelo que pessoas que conhecem bem ali, pessoas que já foram diretores financeiros falaram,
é do curto prazo. Então seria, no exemplo aqui, o caso do agiota. Se a gente consegue um valor para renegociar isso daí, até porque, mano, não sei se alguém já tem a oportunidade de renegociar a dívida. Sim, O que acontece quando você chega? Tem uma dívida de R$1.000 e você não pagou e se propõe ali a negociar. O que acontece? Você se desafoga. Exatamente. E eles vão lá, num feirão do Serasa, por exemplo, trazendo para nossa realidade, eles diminuem muito. E o professor Cobori falou isso no podcast que ele foi, porque essa dívida, de certa forma, já está paga. O que ele quer dizer com isso? O que a gente quer dizer com isso? É o seguinte, a taxa de juros no Brasil é tão alta, porque eles estão prevendo a inadimplência, óbvio que tem outros motivos geopolíticos aí também, mas é tão alta que as pessoas adimplentes, quem já pagou a dívida, de certa forma, está pagando por aqueles que não pagaram, aqueles inadimplentes. Então, de certa forma, o que vier ali vai ser lucro. E outro lado, que na conversa com o Cobori ele falou também, qual credor que vai estar disposto a comprar uma briga com a torcida do Corinthians? Ele pegou um exemplo lá, e achei bem interessante, do clube de golfe, que ele foi presidente. Eles tinham contratado uma dívida enorme com o Itaú Unibanco. Não sei se era Unibanco na época e tudo mais, mas com o Unibanco. E quando ele assumiu a presidência, ele analisou a dívida e falou, cara, essa dívida é muito cara, essa taxa de juros não faz sentido. Ele chegou e simplesmente cancelou o contrato sem nenhum tipo de multa, de problema. Por quê? Porque o Unibanco percebeu que boa parte dos associados do clube de golfe eram clientes dele. Ele percebeu que não valeria comprar aquela briga. Óbvio que a gente tá falando de gente muito endinheirada, isso é claro, mas comprar uma briga com uma base de 35 milhões... E o credor, por que eles fazem esses feirões, essas coisas? Porque, gente, a gente tem hoje cerca de 70 milhões de pessoas no SPC, né? Tanto que o Ciro tinha a proposta lá de tirar as pessoas. Não é para dar dinheiro e ser populista. Pode ser que tenha esse lado também, tá? Mas se as pessoas não conseguem crédito, elas não consomem. E a mesma lógica do credor do Corinthians. Se o Corinthians não tem condições de contratar, o empresário não vai ganhar mais dinheiro porque o Corinthians não tá com transfer ban. É o momento que agora que os empresários estão menos ganhando dinheiro, se parar pra pensar, né? Sim. Porque não consegue movimentar. Então, só um exemplo, a gente tem muitos incentivos para que esse valor de dívida que seja muito alto consiga ser renegociado, às vezes até auditado, chegar em coisa lá... Pô, quantas vezes a gente viu contratos bem estranhos aí? Às vezes chegar e falar, pô, esse contrato não faz sentido. Do Corinthians, contratos estranhos? Supostamente. Eu não tenho... Estamos providenciando apoio jurídico. Passou pela minha cabeça isso, velho. Então a gente diz que tem a opção de renegociar, auditar e reestruturar. Então uma dívida que é de 2,7 bilhões, que está aumentando, galopando, se tiver uma gestão séria, igual nas palavras do Cobori, a parte financeira é o menor dos problemas. É muito mais uma questão política e por isso que a gente está tratando muito disso, de poder que está no Parque São Jorge, poder que está com o torcedor, poder que está no mercado, conciliar esses interesses que são conciliáveis, porque no fim das contas todo mundo vai sair ganhando com o Corinthians poderoso. Com certeza. O Rosala Santoro, ele falou Rosala Santoro, o ex-diretor financeiro do Corinthians, conselheiro trienal, falou na audiência pública no Parque São Jorge sobre... debateu o SAF, né, recentemente, que uma recuperação judicial teria potencial para diminuir o valor da dívida em algo entre 800 milhões e 1 bilhão. Por mais que talvez eu não concorde tanto com a só um parênteses, o valor da Arena, mais ou menos, né? Mais. É mais, um pouquinho mais, um pouquinho Arena, acima da Arena. O valor da dívida da Arena 700, está em torno de 650 milhões. 650, mais ou menos. Não sei se eu concordo tanto com a analogia, porque os credores do Corinthians, eles não são credores do mercado comum, no modo geral, né? São agentes de futebol, são empresas de segurança, fornecedoras de material esportivo, né? Que dialogam com outros clubes e, em muitos casos, quando o Corinthians deve uma, ele rescinde o contrato e contrata outra. Né? Porque a demanda vai existir, sempre vai ter alguma empresa querendo contratar, negociar com o Corinthians, né? E os agentes, eles têm se motivado muito, sim, a ferrar a vida do Corinthians, né? A gente tem visto aí na questão do RCE, por exemplo, que alguns agentes estão tentando sabotar o RCE há algum tempo já, com um deles, inclusive, pedindo a intervenção judicial no processo da RCE, né? É um ponto que me preocupa um pouco, mas eu entendo o que você está colocando no sentido de que, tendo ali o dinheiro captado, o empresário ele vai ter o interesse de fazer uma negociação com deságio porque o dinheiro está na mão para pagar. Exatamente. Né? Então, por mais que você tenha analogia, às vezes não é 100% correta, a premissa que é o ponto importante. Sim. Que às vezes a gente traz alguns exemplos, tudo mais, a gente foge um pouquinho para trazer uma questão um pouco mais concreta, mas o mais importante de tudo é a premissa. A gente pode continuar falando sobre esse ponto em um outro aspecto que me chamou muito a atenção e que eu quero entender, aprofundar um pouquinho mais, além do que está no projeto. Em relação a
há um critério de participação e de direito de voto dos acionistas que gira em torno da presença no estádio. Eu quero ler como está no projeto para a gente poder partir da leitura, né? Partir claro. do literal. Eu não vou achar. Será que eu não vou achar? Cadê? Eu te ajudo. Me ajuda. Cadê? Órgão de governança. Vou pegar do resumo mesmo. Voto condicionado à frequência em jogos ajustada por idade e localidade. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso na quadra dos Gaviões, né? Porque eu tinha feito essa ressalva, né, com vocês, né? Não, mas, pô, a arena ela tem uma quantidade limitada de pessoas, né? Então, como que a gente vai fazer, né? É um público muito limitado de pessoas que frequentam em relação ao total de torcedores. Então, o que fazer, né? E aí vocês já tinham começado a desenhar lá na quadra mesmo, e vocês desenvolveram essa ideia de ter algum tipo de gatilho ali que permita que o torcedor que tenha dificuldades de locomoção ou que mora longe de São Paulo possa votar mesmo sem frequentar o estádio. O pensamento que me veio à cabeça depois disso e analisando o projeto é o seguinte: por mais que esse gatilho exista e possa ser modulado de alguma forma para permitir que quem mora longe de São Paulo possa votar mesmo sem frequentar estádio, a gente ainda tem aqui na cidade de São Paulo, região metropolitana, eu diria aí que pelo menos 50% dos torcedores é corintiano. Continua sendo alguns milhões de pessoas, muitas vezes mais do que a quantidade de pessoas que frequentam a arena. São pessoas que poderiam ir na arena, mas que não vão por N motivos. Inclusive porque a arena se elitizou, vivia até ano passado um ambiente de cambismo desenfreado, incentivado por pessoas do próprio clube em muitos momentos, né? A gente tem visto aí pessoas sendo dispensadas da arena porque se envolveu com cambismo, né? Também tem a dificuldade da plataforma também. A dificuldade da plataforma, a dificuldade de você ir em jogos, né? Então, a minha preocupação ela acaba permanecendo de uma certa forma que eu já tinha exposto para você, né? Que é o fato de que a gente precisa da adesão maciça de pessoas comprando ações para viabilizar a captação, mas um gatilho desse tipo diminuiria muito esse universo se você colocar que só quem frequenta estádio poderia ter o direito de voto. Também tenho a dúvida sobre se vocês... e aí é uma pergunta, né? Se vocês encontraram na lei da SAF alguma questão relativa a isso de a pessoa só votar se frequentar estádio, ou se todo acionista tem que ter direito de voto. Então, eu fico pensando como é que funcionaria esse filtro e se vocês o que vocês pensaram, qual foi o debate a respeito desse universo de pessoas que vivem em São Paulo, muitas vezes aqui na Zona Leste mesmo, mas apenas não vai no estádio, por N motivos. Gostaria de ir, mas não consegue. Ô Dani, pegando só um gancho disso aí, eu acho que essa é a maioria, viu? A galera que tá ao redor aqui da arena, a maioria não veio aqui na arena. E que certamente compraria ações. Compraria ações, Essa é uma excelente pergunta, a gente tem que ser muito transparente. É um ponto que a gente está totalmente disposto a rever. Tanto que você pode ver que nas últimas conversas que a gente teve, é algo que a gente não tem dado tanto ênfase, porque é algo que está muito sobre revisão interna. Por quê? Interessante. Porque ele fere um princípio, e aí tem que ser muito honesto, tá? Essa é uma versão inicial e a gente quer criar novas versões justamente com coisas assim. E não só parar no vamos discutir sobre isso, e só no a gente vai colocar isso daí, porque a gente viu um ex-presidente que fazia muito parecido com isso. Pelo que eu ouvi de relatos aí, nunca conversei diretamente com ele, então é baseado em relatos, de que tudo que chegava e propunha para ele falava, não, isso aí faz sentido, vamos colocar assim, depois que eu for eleito a gente vai colocar isso para acontecer. E, pô, promessa de político é bem complicado, né? Mas promessa do mercado, esse tipo de coisa, a gente tem que ter um certo cuidado também. Então é importante que quando alguém diga e sinalizar que está disposto a conversar, disposto a mudar, não fique só no discurso, que a gente veja de fato uma mudança. Sustente, né? Exatamente. Então a gente quer dar o exemplo nesse sentido também. A nossa ideia, inclusive, é criar uma política de versionamento do nosso projeto. Então a gente está na versão 1 e como eu trabalho até nessa área relacionada ao desenvolvimento de softwares e tudo mais, aproveitar um pouquinho disso daí. Tem pessoas também que estão nessa área e quem quiser ajudar é muito bem-vindo. Queria até aproveitar bem brevemente para agradecer um rapaz que chama Cássio, que se dispôs a fazer o site do nosso projeto. Legal. Pô, olha quanta gente bem intencionada, disposto a fazer trabalho voluntário sem nada em troca. As coisas começam a acontecer, é muito da hora, é um projeto que a gente vai vendo. Agora voltando pra pergunta, pra não fugir, porque eu me empolgo, porque é muita coisa legal pra falar. Mas voltando pra pergunta, a gente tá muito disposto a mudar isso daí, porque ele fere um princípio básico do nosso projeto, que é a democratização.
Então... Eu não ia colocar dessa no forma, nome mas do você disse. coletivo, né? Exato. A gente tá sendo contraditório nisso daí. Então, eu vou ser muito transparente com vocês, dizendo qual que era a nossa intenção e convidar todo mundo a ajudar a pensar, a tentar, tipo, até absorver um pouco desses princípios que a gente coloca, da propositividade. Tentar atingir a finalidade, que eu sei qual é, mas Exatamente. falei. E ter a propositividade, né, criticar e falar, ó, acho que um bom caminho seria esse. Então, quem às vezes tá no chat ali com o dedo cheio de sangue, colocando, esse cara não sabe nada, isso aí não faz sentido nenhum. Beleza, eu acho que eu não sei nada mesmo, tenho muito a aprender com a torcida do Corinthians, mas vamos junto tentar construir. Se você sabe mais que eu, me ajuda a saber mais, saber o tanto quanto você sabe, para melhorar o projeto e tornar ele com um objetivo. Então, voltando. A nossa intenção com isso é tratar uma premissa que a gente entende que é muito frágil no processo da Safiel, que é a questão de quem pode se tornar investidor e ter um poder muito grande ali. Essa pessoa vai chegar no conselho de administração, no comitê de governança? Não necessariamente, e eu diria que muito provavelmente não. Por isso a gente tem que ser muito claro também. Não adianta a gente começar a falar um monte de coisa que não é verdade. Então, eles têm esse ponto. A gente quer cada vez mais alinhar isso daí para que nosso discurso seja o mais real possível. Porque a nossa ideia é comunicar para o torcedor de maneira clara, para que eles tomem a decisão com a própria cabeça. Então, voltando para essa questão, o que acontece? No projeto da Safiel, qualquer pessoa que é fiel ao torcedor vai poder ter ação. Então, imagina o seguinte, a gente tem a Leila Pereira não vai querer isso daí, mas o marido dela, ele é vascaíno, não é? Se não me engano. Ele é vascaíno, tem dinheiro pra caramba. Não sei qual que é o patrimônio dele, mas aos poucos seja 10 milhões de reais o patrimônio dele. Ele vai lá e fala, mano, o Corinthians dá dinheiro pra caralho, mano. O cara pensa como empresário. Como empresário. Ele não tá pensando... Assim como a própria... Aí eu nem tiro muito a sua questão com a Leila mesmo, porque a Leila, acima de tudo, ela é empresária. Exato, pode ser. E o cara ali nem tá pensando em sabotar o Corinthians, que foi uma coisa que as pessoas falam que é uma teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, é um empresário pensando com cabeça de empresário. É uma lógica de mercado. É uma lógica de mercado, que é o mais natural. Aí o cara fala, qual que é o custo pra eu fazer um fiel torcedor? Hoje tem um custo que já não é alto, mas a tendência é que ele fique menor ainda. Porque nas entrevistas, os idealizadores é reformular o fiel torcedor para que seja até parecido com o que é no caso do Benfica, por exemplo, lá. Que, mano, é o maior programa de sócio-torcedor do mundo, se eu não me engano, um dos maiores. Mas por que o pessoal se associa lá? Porque eles ganham desconto no combustível. Então o pessoal se associa, é um valor muito baixo. É porque eles estão comprometidos com o bem do Benfica? Não necessariamente, eles estão comprometidos com ganhar menos. E aqui pode acontecer a mesma coisa, só que em vez... O cara nem torce pro Benfica, mas ele paga mais barato na gasolina. Exato. Aqui, só que em vez de ganhar um desconto ali no litro do combustível, você vai ganhar milhões, porque o Corinthians tem esse potencial, a gente sabe disso. Nessa draga que tá, quanta gente aparece o tempo todo querendo colocar dinheiro. Eu não sei se ainda... Até desculpa a audiência, eu não sei, eu não tô dando coisa... Mas teve uma época que o Corinthians era a segunda maior marca do Brasil. Não sei se ainda é. Já foi a primeira. Em esportivo já foi a primeira. E isso dessa forma, né? Dessa forma. Imagina, sério, hoje salvo engano, isso foi na 2011. Forbes 30, 2011, se eu não me engano. 2011, eu lembro, eu trabalhava na loja do Corinthians, certo? Foi na época que a gente ia usar as luvas do Brasileirão pra comprar o Tevez. É verdade. Não deu certo. Infelizmente. Uma coisa bem rápida. Quando eu era pequeno, eu achava que luvas era literalmente luvas. Luva, né? Pô, esse jogador vai receber milhões de luvas. Nem goleiro ele é, mano. Ele não é goleiro, ele um monte de luva. Parada. Tempos mais simples, né? Mas o Corinthians é uma das maiores marcas até hoje, mesmo nessa questão toda que o Corinthians está envolvido. É a terceira. É a terceira. Pô, quem não quer tá vinculado à terceira maior marca do país, onde vende pra 35 milhões? Exatamente. E isso, o cara pode pensar cabeça de empresário ali, e eu tô pensando no dinheiro, e vai trazer aquela série de dilemas ali, e vai ser muito fácil. É uma barreira de entrada mínima, reconhecer, né? Tem a 544, barreira de entrada mínima. Fazer um sócio torcedor pra esse cara não é nada no patrimônio dele. E beleza, uma pessoa só, uma andorinha só não faz verão, mas se são várias com essa lógica de mercado, e pessoas com muito dinheiro podem ter essa lógica. É natural que aconteça assim. Pode ter muitas pessoas investindo e colocando dinheiro sem estarem comprometidas com realmente o bem maior do Corinthians. Que nem a gente mostrou num dilema ali e tem vários outros. Então, a nossa intenção, que eu quero deixar claro qual que é a intenção, é a gente pensar a melhor forma de executar, que a gente reconhece que essa não é a melhor forma de executar, apesar de a gente considerar que não seria 80% de frequência, seria algo tipo um jogo a cada 12 meses, algo bem modesto, ou se o cara não é da região metropolitana de São Paulo, nem precisaria, se o cara tem algum atestado, e gera uma série de outros problemas também, mas a ideia é que não seja só o fiel torcedor, porque vai ser muito fácil
qualquer pessoa. Aí até conversei com o Carlos, eu sei que foi uma brincadeira que ele fez, e é muito importante que a gente tenha a honestidade intelectual do que a gente fala. Eu não posso pegar uma frase dele fora de contexto, porque eu não quero que façam isso com a gente também. Eu sei que frase você tá falando. Mas numa brincadeira que ele me explicou, falou, é uma brincadeira, não é isso, o cara não vira corintiano por causa disso. Então não tirem essa frase de contexto, porque que um cara, ele faz um FT e ele vai lá e tá disposto a investir, o cara virou corintiano, um palmeirense, né, que faz isso, virou corintiano. A gente sabe que não virou e ele também sabe que não virou, é só uma forma de falar. A nossa lógica é que não seja assim. Que realmente quem está comprometido com o projeto no longo prazo, gente, a gente não tá falando de uma SAF que vai ser uma SAF até resolver a dívida do Corinthians e depois volta ao normal. Não é assim, é um bagulho é foda, né? É uma coisa que vai Estamos começar... na linguagem popular. É um bagulho Vamos que vai vamos. começar agora e vai ser assim. E a tendência do mercado, geralmente, até Adam Smith, que foi o cara que escreveu lá atrás, a tendência do mercado é concentração, é natural que seja assim. Então, começando uma SAF assim, a tendência é que comece dessa forma e até concentre mais o poder. Por isso que é fundamental, desde agora, a gente traçar quais são as nossas regras. O dinheiro vai vir com as regras do Corinthians. Até porque reformar isso depois vai levar um tempo do caralho. E não é só questão de tempo. A gente tá falando num cenário que hoje o poder econômico, ele não tá com o poder político, certo? Tem o poder econômico lá no mercado e tem o poder político, estão separados. Se depois o poder político está com o poder econômico, igual acontece na maioria dos casos, e é esse diagnóstico que o professor Kobori concorda totalmente, que a tendência que aconteça, o poder econômico vire poder político, vai ser muito difícil de mudar lá na frente. E aí tem riscos enormes. E é esses riscos que a gente está querendo falar. E não é para destruir o projeto deles, de longe disso. É só o torcedor pensar todos esses pontos para tomar a melhor decisão. Então, voltando ao que estava falando lá sobre a questão, a intenção. A intenção é essa, buscar um mecanismo que seja bem, entre aspas, mesmo, prova de corintianismo, quem sabe que não existe isso, que não existe pessoa que é mais corintiano que o outro. Mas nesse exemplo aqui, qual que seria? Um constrangimento para Leila Pereira, o marido dela, pelo menos uma vez no ano, ir lá no Corinthians. Isso teria lados positivos também, da pessoa conhecer um pouco mais da vivência, até um cara que às vezes nem é tão fanático, tem isso daí, faz ele ir. Porque se força essa vivência, naturalmente vai pegar alguém que realmente queira viver aquilo. Exatamente, mas assim, partindo do princípio, eu reconheço totalmente que tem muito ponto a ser melhorado nessa questão. Tanto que é algo que a gente nem tá falando tanto assim. E tô fazendo uma autocrítica agora. Se a gente não fala um ponto negativo, como que a gente vai dar espaço para as pessoas pensarem em alguma coisa? Então acho que a gente tem que mudar também um pouco a nossa postura. Talvez não nesse primeiro momento, né? Porque as pessoas já vão criticar a gente a tendência é que critique. Embora, quando a gente postou no meu timão ali, a imensa maioria, tipo, 95% foi a favor, porque a gente tá sendo muito cuidadoso em como a gente vai falar as coisas. E, no fim das contas, é a nossa convicção também. É de cooperar e não destruir. É não rivalizar, é fazer junto um processo. Mas, voltando, é importante que a gente comunique também quais são as nossas fraquezas. E, às vezes, é uma coisa que falta um pouco em outros projetos, de comunicar as próprias fraquezas e trazer o torcedor para pensar junto. Então, gente, encontrem nossas fraquezas. É um convite. Encontrem, apontem pra gente. Vai ter coisa que você pode achar que seja uma fraqueza, a gente vai mostrar... Não, cara, isso aqui a gente já pensou e tem esse lado. E vão ter coisas que falar, caralho, a gente nunca tinha pensado nisso, mano. Deixa eu propor um raciocínio reverso sobre isso. À medida em que o projeto ele prevê, por exemplo, que não haja dividendos, e ele parte da premissa de que o acionista ele só vai ganhar se a SAF tiver sucesso, então qual seria exatamente o demérito de um investimento de não corintianos? Porque ele vai investir o dinheiro dele e para que esse dinheiro valorize, ele vai ter que remar junto com os corintianos e tomar decisões que beneficiem o clube. Boa. E é muito legal você chegar nessa conclusão, porque era um outro ponto que eu ia chegar na resposta. E essa é a coisa mais legal, que nós que estamos apresentando o projeto, a gente não tem que ser vendedor do projeto. A gente tem que ser comunicador. A gente tem que facilitar a discussão, facilitar a compreensão, mostrar quais são as fraquezas, porque se tivesse questão de ego, se tivesse questão de esse projeto tem que ser o soberano, talvez a postura seria mais de vendedor e tudo mais. Óbvio que é um equilíbrio, porque se você começa a demonstrar muita fraqueza, que não sabe de nada e tudo mais, isso pesa contra também. Encontrar um equilíbrio fino aí. Mas é muito legal que o torcedor, e você, como você chegou, na entrevista lá com o Bismarck, muitas vezes ele falava uma coisa assim, eu acho que não vai ter investidor, acho que não consegue captar, é utopia. Daí eu explicava tudo mais, aí outra pergunta ele fala,
Mas hoje, com certeza, a gente vai trazer um investimento maior. Como que você vai evitar que venham rivais? Eu falei, pô, legal que você chegou a essa conclusão, porque mostra que agora você entende que é possível captar isso daí. E agora a preocupação mudou, é como evitar que venha um dinheiro que a gente não quer. Então, quando o torcedor chegar à conclusão e estimular esse pensamento crítico, é o que a gente mais quer. Então, nesse ponto que você está falando, faz total sentido. Porque por mais que a gente coloque várias coisas ali, elas meio que vão se somando. E muitas vezes você nem precisa ter essa preocupação com essa questão da prova do corintiano, porque a gente já resolveu o problema de concentração de poder. Você falou de uma forma mais inteligente do que eu tinha pensado em responder. Porque eu queria falar algo no sentido. É um problema quando a Leila, o marido dela, tem 1,8% do total. Então, o poder de voto é 180 mil vezes. Mas se o voto dele vale 1? Vale 1, qual que é o problema? Por mais que tenha alguns, eles vão ser minoria. Então, já diminui muito isso daí. Então, o caminho, muitas vezes, é tirar essa parte. Pode ser que a gente nem precise pensar uma alternativa, seja tirar essa parte porque a gente chegou à conclusão que os outros pontos já atendem isso. Pode crer. E isso leva um pouco de encontro ao que existe hoje, e muita gente debate com a questão do clube social. Porque tem muita gente que fala, pô, galera que tem direito ao voto é sócio do clube social e não necessariamente o cara é corintiano. Porque o cara vai lá porque o clube do Corinthians é massa pra caramba. Piscina da hora, quadra de futebol pro filho dele jogar. Tem toda uma estrutura que familiar, de lazer familiar, que ele coloca ali a família dele. E não necessariamente o cara é corintiano, ele tem direito ao voto. Só que num outro contexto, né, que eu acho que pode ser debatido mesmo, é essa questão do quê? O clube social, o cara tá preocupado só com o que acontece no clube social e acabou. Né? Agora, o cara que investe realmente na parte do futebol, ele sabe que vai depender do rendimento do futebol pra ação dele dobrar, triplicar e por lá vai, né? É isso daí, porque ele vai ganhar dinheiro muito mais do que com o lucro. E só um ponto, claro. O cara do clube social, ele não ganha nada em volta, em troca a não ser o lazer da família dele e frequentar o clube. É isso aí. O cara vai perceber que a forma dele ganhar dinheiro ali não é tanto com o lucro do time, por isso que a lógica é de mudar o dividendo para a valorização do capital, e sim com a valorização da marca. Porque um time forte, competitivo, campeão, vai trazer muito mais valor. Então, vamos para pensar, trazendo um pouco a lógica de mercado, que às vezes quebra um pouco a nossa lógica de economia doméstica. Tem empresas que são muito valiosas, às vezes unicórnios, que eles chamam, um nome que espero que nunca associe com a gente, porque é um nome meio estranho. Mas, com todo respeito aí. Unicórnios, o que acontece? Eles têm, às vezes, um valor de mercado absurdo e nem dão lucro. E porque o mercado entende... Pelo contrário, inclusive. Exatamente. O mercado entende que, às vezes, alguma coisa precisa dar prejuízo, em um certo momento, por questão de muito investimento, para futuramente ter uma projeção de fluxo de caixa grande. E aqui não é a defesa que o Corinthians não dê lucro, tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é mostrar de que a lógica da valorização do capital muitas vezes faz mais sentido do que a lógica do lucro ao final do exercício. Então, se o Corinthians às vezes termina um exercício com prejuízo, de certa forma, mas ele conseguiu aumentar trouxe jogadores qualificados, fez um investimento forte. É óbvio que a gente vai entrar em algumas questões de discussão contábil, se isso realmente está falando de lucro ou questão de investimento, mas isso é outro ponto. Por mais que ele consiga ter um prejuízo ali, ter um prejuízo naquele ano, se aquele prejuízo justificar um investimento bom que foi feito e traz uma projeção de receita, uma projeção de resultado esportivo para a próxima, é muito bom. Agora, imagina se tem um monte de gente, um monte de investidor institucional pressionando ali para ter o dinheirinho dele, porque eles fizeram um investimento, estavam esperando 5% ali de retorno, você fica meio que amarrado a isso. E é esse tipo de amarração que a gente entende que não é tão positiva. Que é muito melhor o Corinthians ter o torcedor corintiano, né, quem tiver à frente da diretoria executiva, saiba muito bem a qual senhor deve servir. Porque muitas vezes, quando você quer servir dois senhores, você acaba se perdendo ali. E se você quer servir só o resultado financeiro, muitas vezes você vai acabar esquecendo o resultado esportivo, porque montar um time competitivo é caro e às vezes é incerto. Você pode contratar muito e às vezes até contratar na teoria bem. Se a gente levar em consideração esse ano de 2025, tem um time que a gente não nomeia aí, que tem um baita investimento, tem um baita elenco e não ganhou nada. Exato. Óbvio que no caso... Não é sinônimo de que vai vencer. Exato. Né? Mas no caso atual entra outras variáveis, né? A gente tem que pensar que às vezes o Corinthians está pagando muito caro por questão da credibilidade baixa que ele tem. Então, vamos supor, eu vou vender para você que é um bom pagador, desculpa, Kepler, e você é um mau pagador.
nesse exemplo aqui, tá? Nunca fiz negócio com nenhum dos dois. Para um bom pagador, às vezes eu tô disposto a parcelar em mais vezes, tô disposto a dar um desconto. Agora, pro mal pagador, eu fico mais preocupado. Receoso. Exatamente. E com o Corinthians acontece isso. E tem toda uma questão também, se você não tem uma estrutura meritocrática, organizada, com pessoas qualificadas, ela não consegue nem, não tem um cifute bem desenvolvido, não consegue nem saber o que é um bom jogador ou o que não é. E além disso, não vamos entrar nem na parte ética, mas a parte ética pode influenciar também. Então, supostamente, se você paga um valor de R$800 mil para um jogador que veio de um time do Sul, não tô citando nomes, mas que foi pego num motel ali, que a torcida, supostamente, acontece isso. E as pessoas dizem que supostamente um valor ali não era 100% para ir pro Luan, era um valor que às vezes voltava para quem negociou. Às vezes você tá pagando 800 mil por uma coisa que você poderia estar pagando 400 mil. Ou que você nem contrataria, porque não faz sentido. Só fez sentido porque traria um retorno pessoal. Então, esse tipo de coisa. Numa lógica, e aí muito mérito para a Safiel nesse ponto, de propor uma lógica de mercado, de governança que tende a funcionar equilibrada com o objetivo do torcedor, você consegue resultados incríveis. Mas mesmo nessa questão, o investimento é incerto, por definição. Se você soubesse que o investimento é certo, seria muito fácil. Você investe num time, às vezes, opa, é um bom exemplo aí, é um bom e um péssimo exemplo. A porcada, quer dizer, o Palmeiras. O Palmeiras... Não pode falar porcada mesmo. Não, respeitar aí. Meu cunhado é palmeirense, convenceu minha irmã a virar palmeirense, então... A porcada. Investiu pra caramba esse ano e não ganhou nada. Não ganhou nada, Perdeu de nós, no Paulista. Perdeu de nós na Copa do Brasil. E só um convite também. Se eles estão apanharam esse ano da gente, imagina quando eles tiver força, quando estiver num projeto da hora, velho. E outro ponto é a questão, voltando na questão da marca, o Corinthians na situação que tá, que a gente até já comentou isso hoje, na situação que tá, ainda tem uma puta marca gigantesca no mercado. Uhum. Os caras podem ter o time que for e a marca deles não bate de frente com a nossa. E outro ponto, tá? Aí fugindo um pouco da questão de marca e tudo mais, indo pra identidade. Foi até uma coisa que a gente discutiu lá no nosso GT. É óbvio que a gente quer chegar na final da Libertadores. Porra, 2012 foi da hora pra caralho. Depois chegar no Mundial e ganhar dos caras. Foi certeza. Até que eu brinquei com o Bismarck lá, que ele falou, não, mano, o Corinthians é sofrimento. Um pouco do discurso do metaleiro também, que eu entendo, é legítimo. O Corinthians é sofrimento, se ficar fácil, um monte de gente vai abrir mão. Eu não quero glamorizar o sofrimento. Não é porque o nosso time é popular que a gente tá condenado a sofrer. Da mesma forma que as camadas populares não tem que estar condenado a sofrer. A gente não pode recriminar, ou, por exemplo, gourmetizar pobreza, a gente não pode glamorizar sofrimento. Romantizar, né? E isso, que a gente... É óbvio, é importante falar que a gente não vive só de títulos, mas a gente vive de títulos também. Lógico. Pô, quem aqui não quer ganhar título? É muito da hora. Pô, e o torcedor corintiano, ele merece. É isso. Né? É a vingança. Como já dizia a música do Carlinhos Vergueiro, né? Que fala Vingança do Povão, Corinthians Vingança. Essa eu não conheço, mano, desculpa. O Corinthians é a vingança do povão, pô. Uhum. Né? É a hora que a gente tem ali de... Se você cantar, talvez eu conheça. Putz, calma aí. É gol, explodem corações, tá na camisa 12, nos valentes gaviões, é gol, vingança do povão. Da hora, mano. Meu São Jorge Guerreiro, e derrotou mais um dragão, é do Carlinhos Vergueiro. Porra, da hora demais, porque acho que traduz muito sentimento de você às vezes tá fudido no seu dia a dia, e o Coringão ganha e sua semana muda. E às vezes é o contrário também, a semana tá maravilhosa. O doutor também já dizia isso. A semana tá maravilhosa, o Coringão ganha e, porra, essa semana acabou naquele dia. Isso faz parte, porque a gente ama o Corinthians, e não conheço nenhuma torcida no Brasil, pelo menos, que tenha esse amor igual a gente tem. Mas voltando ao exemplo ali, que me ajuda até a lembrar do que eu tava falando. Da questão social. Do sofrimento. Glamorizar o sofrimento, perfeito. Que eu entendo tanto o discurso do Bismarck quanto o discurso do metaleiro de, pô, vai criar uma geração de torcedor modinha e tudo mais. Mas, mano, que tipo de sofrimento a gente quer? Chegar na última rodada do Brasileiro com risco de cair, ter que estar lutando ali pra não cair, ou chegar na final do Mundial, porra, a gente sofreu pra caramba aquele jogo. Por mais que a gente mandou bem pra caramba, jogou de igual pra igual, que nem o pessoal brinca, né? A gente dominou o jogo, pô, teve o Cássio ali quase tomando gol, na ponta dos dedos, foi sofrimento pra caramba. Esse é o tipo de sofrimento que a gente quer, tá ligado? E acho que a gente não vai perder essa identidade se tiver organizado. Não é como se fosse um dilema. Um time organizado não tem esse tipo de sofrimento, não tem... Ainda vai ter viradas históricas e tudo mais. Então é importante a gente... Sofrer com times competitivos. É isso aí, mano. É isso aí. Né? Sofrer ganhando clássico. Não ganhou o título, mas ganhou clássico, né? Bater de frente mesmo. Exato. E na final da Libertadores, por exemplo, os caras chegaram lá, Flamengo e Palmeiras, estão com o time competitivo. O torcedor que tava lá,
todas as camadas do torcedor do Palmeiras e do Flamengo estavam representados ali? Não estavam, né? Não tá. Parece público mais de Copa do Mundo, tudo bem. E é importante que as pessoas estejam lá também. Mas quando uma parte quer ir e não consegue, eu acho que tem um problema aí. Exato. Então a gente tem que questionar com certeza a Conmebol de jogar o jogo lá no Peru, né? Ficou longe pra caramba. Mas também tem a questão que no próprio Allianz, que é aqui do lado, né? No meio da Barra Funda, a torcida deles é uma torcida bastante elitizada. É isso que a gente quer. Porque a gente tá vendo a arena acontecendo, igual você falou bem, Daniel Kleber. Nos outros setores é muito diferente o perfil da Norte. Só que como os Gaviões têm uma força muito grande, eles conseguiram manter o preço dos ingressos valores mais módicos. Ó, recentemente transferiu o valor lá pro jogo pro Liderança da Quebrada para ir no jogo domingo lá. R$38, eu paguei 45 por causa da caixinha, de ajudar, né? Óbvio que é voluntário isso daí, porque os caras, passam um tempão na fila, é uma forma de ajudar, não é nenhuma contribuição obrigatória. R$45 já é acessível também. É muito acessível. Quando que um torcedor do Palmeiras e do time lá do Rio pagaria esse valor numa final? Nem Nunca. Pau. Nunca. Num jogo decisivo como esse, Uhum. pode colocar que é no mínimo 100 aí, sei lá. Talvez chutando muito baixo, uns R$80. No mínimo. É verdade. Voou, né, o tempo. Infelizmente, eu acho que já pode ficar um convite para outra, no né? segundo papo com o maior prazer. CDC. Com certeza o projeto ele vai ser aprimorado durante esse tempo, né? Diante de todos os diálogos que estão sendo feitos, vão haver mais entrevistas, né? E eu acho que a gente pode encerrar talvez com uma pergunta, falando um pouquinho sobre a questão do clube, que você já tinha colocado antes, né? Porque a gente viu como foi a audiência no Parque São Jorge, né? A gente viu qual foi a recepção dos agentes do clube, dos personagens do clube em relação ao projeto. Alguns querendo colaborar, mas uma boa maioria sendo bastante contra o projeto. Num projeto que prevê uma captação considerável, né? E ali uma divisão baseada ali no valor do clube, né? Por mais que também o clube não controle. Vai ser uma resistência que os contrapontos que o CDC coloca também vai sofrer, certamente. Talvez até mais, eu diria, porque o valor proposto para ser captado é consideravelmente menor, inclusive. Com travas não, mas princípios ali que o mercado talvez não vá gostar tanto. Diante de um associativo arredio à ideia, como contornar isso e como convencê-lo de que essa proposta, mesmo propondo um valor menor de captação e ainda assim o controle do associativo, é mais interessante. Beleza, essa é a pergunta de 1 milhão e acho que a gente tem que fazer um grande esforço para pensar juntos qual a melhor alternativa. Um ponto-chave, com certeza, é o seguinte. O associado, o conselheiro, ele também é um torcedor corintiano. Então, a gente mostrar que existe a possibilidade de ajudar o Corinthians com um projeto trazendo organização e todos os pontos e manter a identidade, isso tem uma força grande para eles também. Só que o ponto mais importante de todos é como tudo que aconteceu nos regimes democráticos e tudo, a pressão popular, a participação popular, ela é fundamental. Então, o Ciro ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que nem sei se é do Ciro, acho que outras pessoas falaram, ele repetiu também, né? Que a democracia não é um regime de concessão, é um regime de lutas também. Porque a gente vai colocando coisas ali e avanços sociais importantes com base na luta das pessoas. Então, por exemplo, a CLT, que a gente sabe que tem muitas limitações, mas é melhor ter uma CLT do que você ter uma jornada infinita, ou igual era, por exemplo, na época da Revolução Industrial, as jornadas como que eram, os salários que eram, crianças trabalhavam, grávidas trabalhavam, e aí a sociedade vai avançando com base nas reivindicações. Então esse é um ponto importante. E essa é uma forma importante de reivindicar a história do CDC, de luta também, da luta popular do Corinthians. Eu tô falando de coisas, de exemplos mais externos, mas vamos trazer uma realidade objetiva aqui pro clube. Questão do fiel torcedor, gente. Quando que vocês imaginariam que isso estaria em discussão e com grande possibilidade de aprovação e entrar no estatuto? Eu, sendo mais pragmático assim, eu imaginaria que demoraria muito, porque envolve os associados abrirem mão do poder que eles têm ali e deixar mais gente entrar e participar do processo político. E com pressão popular, com participação, com discussão, com entender que isso é o melhor pro clube. Acho que a verdade é um ponto importante, né? Chegar a um consenso do que é o melhor e a partir desse consenso que é o melhor pressionar, porque não adianta chegar com o que acha que é melhor sem discutir extensivamente sobre o assunto. Então, chegar a um consenso do que é o melhor, do que a torcida acredita e conversar com eles.
E quando eu digo conversar, é de fato conversar. Não é impor as coisas. Porque impor as coisas goela abaixo não é o caminho. A gente precisa conversar e se você desrespeita alguém, você fecha o espaço para diálogo. Você coloca na defensiva quem está do lado de lá. Então, a gente discorda de muitas coisas da forma que é conduzida, mas ao mesmo tempo que a gente discorda, a gente reconhece que tem pessoas qualificadas e interessadas lá. Estar lá na segunda-feira me surpreendeu, por um lado, coisa que eu já imaginava que ia acontecer, uma série de distorções que a gente já sabe que existe, mas que tem pessoas bem intencionadas lá também. E eu tenho certeza que no universo de 35 milhões, a maioria é bem intencionada que é o bem do Corinthians. E a questão final, e a mais importante é, qual tipo de projeto, qual visão de Corinthians a gente quer? Um projeto que seja de poucas pessoas, num grupo pequeno do pessoal do Parque São Jorge, um projeto que o mercado acha que faz mais sentido, ou um projeto que a torcida corintiana acredita, defenda, e vá lá e converse, e a gente vai tentando e vai expondo, mostrando qual caminho que faz mais sentido. Então, o que a gente acredita muito é nisso, no diálogo, de poder conversar, de conciliar interesses diferentes. A gente precisa dar o exemplo dessa questão de ser propositivo. Teve uma fala do coletivo Voz Corintiana lá, que é um outro coletivo muito interessante, que está apoiando a gente também. E estão fazendo um trabalho bem legal em relação à reforma do estatuto. Que eles falaram que, será que não é o momento, falando para os conselheiros, né? Deixar um pouquinho de lado a questão política, questão de quem vai ser eleito e tudo mais, e pensar mais no bem do Corinthians, no melhor do Corinthians. É esse o convite que a gente faz. A gente convida o torcedor corintiano, seja... Deixa por onde eles podem colaborar. Perfeito. Em primeiro lugar, eu não sou muito das questões de mídias sociais e tudo mais, então eu deveria já ter falado qual que é o nosso Instagram, deveria ter falado ao longo da conversa. É @projeto_time do povo. A gente lançou essa semana, muito recente. Boa. E para conseguir contribuir, projetotimedopovo@gmail.com. Mandem as sugestões. A gente tem um questionário também, a gente tem um Linktree com os nossos documentos, tudo mais, tudo bonitinho. Nesse questionário vocês conseguem responder e dar a visão de vocês. A ideia é que seja um processo popular de fato. Porque se a gente quer propor um projeto que seja time do povo, faz sentido que não seja um grupo pequeno construindo, o máximo de pessoas opinando. Então a gente vê um caminho sim, e o caminho por dois lados. Pelo diálogo, com certeza, de não fechar portas, de não recriminar as pessoas lá do Parque São Jorge, mas principalmente em conseguir mostrar para o torcedor corintiano qual que é a nossa visão. Porque tenho certeza que boa parte do torcedor corintiano, com as organizadas, acreditando que tem um projeto que faz sentido, tem possibilidade de convencer eles lá. Agora, se a gente não conseguir fazer isso, a gente queimar pontes e não conseguir falar com o torcedor corintiano, fica muito mais difícil. Então, por isso a gente convida todo mundo a participar, conhecer mais. A gente falou de maneira mais geral do projeto, mas tem um projeto aqui sólido, né? Tipo, tem as páginas, tudo bem escritos com o nosso raciocínio. Convido vocês a lerem e vocês tirarem as próprias conclusões. E se tiverem coisas que ficarem ambíguas, não ficarem claras, chegar e falar pra gente que a gente tem total interesse em melhorar. E quem tiver interesse em contribuir, esses canais estão aí. Porque o que a gente quer é o que todo torcedor corintiano bem intencionado e qualificado quer de verdade, é o melhor pro Corinthians. E é isso que a gente tá buscando. E pra quem quiser conhecer o CDC também, mano, tá nas redes sociais também. Perfeito. E mais uma falha minha aí no sentido de mídias sociais, que eu não sou muito por dentro. CDC, Coletivo Democracia Corintiana, acho que é isso. Talvez você saiba até melhor que eu. Mas é o tipo de coisa que a gente consegue deixar também na descrição. Esse tipo de coisa. Mas acho que é @coletivo, né? Democracia, Corintiana, algo do tipo, isso. quase certeza. Que a gente fez uma collab ali. Coletivo, Democracia, Corintiana. E com certeza, quem for no nossa página vai ver que a gente tá seguindo ali o CDC e o Corinthians. E vocês vão conseguir achar tranquilamente qual que é a página do CDC. Maravilha. Muito obrigado. Vitor, obrigado pelo papo. Eu que agradeço a Tamo oportunidade junto. aí. Sempre bom a gente Valeu. debater Corinthians, ainda mais falar sobre o futuro do Corinthians. E ainda mais a gente vê a inserção das pessoas hoje querendo, né? Se interessando em saber mais sobre essa vida política do Corinthians. É um Eu ótimo acho isso- momento esse. É um ótimo momento para convidar mesmo o torcedor. Muito bom. E parabéns mais uma vez pelo trabalho. Não só no time do povo, mas também com o CDC, mano. Pô, e agradecer a todo mundo que viu o vídeo até aqui, ouviu algum corte, alguma coisa, porque acho que quem se dispõe a ouvir esse tipo de coisa é sinal que tá muito interessado no momento político do clube. E é muito legal que as pessoas estejam buscando isso. Muito bom. E pra você que ficou até aqui com a gente, meu muito obrigado. Mais um bate-papo legal aqui pra gente falar do Corinthians. Continue nos acompanhando, né? @Central do Timão nas redes sociais.
e também TV Central do Timão no YouTube. Dani, tamo junto. Boa. Obrigado. Ó, abre a câmera aqui, vamos fazendo 3. Não vai Corinthians, Com mano? certeza, mano. Então vamos lá, 1, 2, 3. Vai, Corinthians!